Em uma noite fria, Han Unyu finaliza uma ligação com sua mãe, reassurando-a de que está bem. De repente, seu amigo Hyun Seok aparece e ela rapidamente desliga. Ele a cumprimenta com um sorriso caloroso e pergunta por que ela está atrasada. Ela explica sobre a ligação antes de notar que estão parados do lado de fora. Hyun Seok lhe diz que estão esperando por alguém e gesticula em direção a outro homem próximo. Esse estranho, Seo Jae-ha, possui um olhar afiado e intenso que imediatamente deixa Eun-yu desconfortável. Ela se pergunta por que ele a está encarando de forma tão feroz. Sentindo-se um pouco intimidada pela presença dele, Hyun Seok quebra o silêncio fazendo as apresentações. Ele apresenta Eun-yu como a melhor aluna do departamento. Em seguida, com um pouco de entusiasmo, apresenta Jae-ha como o cara mais popular do campus, que acaba de voltar do serviço militar. O título surpreende Eun-yu, que consegue sentir um leve cheiro de álcool nele. Enquanto processa sua reputação, ela retira o boné pensativamente. Assim que Han Eun-yu remove o boné, o olhar intenso de Seo Jae-ha muda para um de surpresa. Sua amiga Hae In Seok-hee, pensando que Jae-ha está comentando sobre sua aparência, mas Jae-ha esclarece que estava elogiando suas habilidades acadêmicas. O comentário direto irrita Eun-yu internamente. Ela se enfurece, chamando-o de vagabundo rude e sedutor, convencida de que ele queria apenas ver seu rosto. Hyun Seok tenta apaziguar a situação, explicando que seu amigo não entende limites. Jae-ha então oferece um pedido de desculpas fraco, acrescentando que sentiu que ela estava olhando para ele com desprezo. Chocada com a audácia dele, Eun-yu mantém a calma e diz que estava apenas surpresa quando ele se aproximou. Com a introdução awkward superada, os três entram para beber. Na mesa, seus amigos imediatamente a questionam sobre ter chegado com o popular Jae-ha. Após brincar chamando-a de traidora, ela esclarece que foi Hae In Seok quem colocou o braço ao redor dela. O grupo suspira, entediado pela explicação sem drama. Eun-yu olha para Jae-ha, ainda se perguntando o que alguém vê no arrogante bonito. Seus amigos continuam a se derreter por Seo Jae-ha. Eles se entusiasmam com suas conquistas, desde ter se formado cedo, até ser bem vestido e vir de uma família rica. Eun-yu tenta ignorá-los, mas não pode negar que ele é um grande partido. Internamente, ela admite a derrota. O cara parece bom em tudo. Perdida em pensamentos, começa a invejar sua vida fácil. Sem empregos de meio período, sem preocupações financeiras, apenas oportunidades intermináveis. Ela suspira baixinho, desejando poder reencarnar como alguém como ele. De repente, uma voz interrompe seu devaneio. Jae-ha está bem em cima dela. Ele se inclina e pergunta se seu desejo significa que ele será um prodígio da matemática em sua próxima vida. Eun-yu fica mortificada, atônita por ele ter escutado. Antes que ela possa se recuperar, ele aceita tranquilamente uma bebida de outro estudante. Após um gole rápido, coloca o copo para baixo e lhe diz que, já que ele está em sua mente, ela pode apenas aproveitar para falar sobre ele com um sorriso arrogante. COJ, ele declara, não há melhor petisco para beber do que eu. Enquanto os outros riem, Han Eun-yu fica parada. Confusa com sua arrogância, ela lhe dá um último olhar antes de anunciar sua partida. O grupo deseja-lhe boa sorte. Eun-yu respira aliviada. Decide que precisa ser mais cuidadosa com seus pensamentos. Seus amigos imediatamente começam a fofocar. Um elogia a personalidade dele, mas Eun-yu os lembra que ele estava se encarando momentos atrás. Outra amiga apenas dá de ombros, admitindo que quase ficou brava, mas deixou pra lá, porque ele é bonito. Eun-yu finge se controlar diante da desculpa superficial, embora não possa negar que ele é atraente. Mais tarde, decide voltar para casa para sua aula matinal. Ao sair na fria noite, ela para em seco. Jae-ha está bem ali. Ele se vira, fumando um cigarro. Uma nuvem de fumaça escapando de seus lábios enquanto chama. Ei, gênio da matemática! Han Eun-yu congela, completamente chocada. Ele ainda está ali. COJ apaga o cigarro com o sapato e a chama para mais perto. Confusa, ela pergunta o porquê, mas ele simplesmente insiste para que ela se aproxime. Sua mente rapidamente começa a raciocinar. Está certa de que ele está bravo por seu comentário cheio de ciúmes mais cedo. Ela se xinga mentalmente por ter falado demais. Hesitante, se aproxima e gagueja um pedido de desculpas, admitindo que estava apenas com inveja dele. Ele ri e diz para ela chegar ainda mais perto. Isso só a faz entrar em pânico, convencida de que vai levar um golpe. Ao dar um passo à frente, a mão dele se estende. Eun-yu se encolhe, preparando-se para o pior, mas ele não a atinge. Em vez disso, agarra sua hoodie, arranca o boné de sua cabeça e a puxa para perto. Atônita, ela olha para seu rosto cínico. Ele lhe diz que sabia disso, que não estava errado sobre ela. Em seguida, diz de forma direta: "Você é incrivelmente bonita."
Convencida de que está prestes a levar um soco, Han Unyu se encolhe novamente, mas o golpe nunca acontece. COJ se move habilmente, segurando sua hoodie e puxando-a para perto em um movimento ágil. Ele arranca o boné de sua cabeça e a observa, satisfeito, enquanto confirma que não estava errado sobre ela. Então diz de forma simples: "Você é linda!" Unyu fica completamente atordoada e corada. Ela acha o comentário muito rude para alguém que acabou de conhecer. Ele tenta se desculpar, dizendo que foi apenas uma piada, já que ela estava bem coberta. Mas ela não aceita, se sentindo extremamente desconfortável. Diz para ele guardar seu comportamento de bêbado para outra pessoa. Com isso, se vira e vai embora, ignorando-o enquanto ele a chama. Um momento depois, já começa a se questionar, pensando se foi muito dura. Na manhã seguinte, na aula, ela está lidando com uma ressaca forte, enquanto o professor começa a chamada. Han Unyu paga o preço por sua noite. Ela se afunda na cadeira durante uma aula eletiva, sentindo-se mal por causa da ressaca. O professor começa a chamar os nomes e, de repente, um nome familiar corta sua dor de cabeça. Seo Jae-ha. A cabeça de Unyu se ergue. Não pode ser o mesmo cara da última noite. Bem na hora, a porta da sala de aula se abre. Entra Jae-ha, que se desculpa por estar atrasado e explica que se perdeu no campus. Seus olhos varrem a sala e imediatamente encontram os dela. Com um sorriso confiante, ele caminha em direção ao assento vazio ao lado dela. Unyu entra em pânico, desejando que o chão a engolisse. Ele casualmente pergunta se ela chegou em casa segura. Tudo o que ela consegue fazer é balbuciar um cumprimento tímido enquanto ele se senta. Justo quando ele tenta mencionar o encontro constrangedor da noite anterior, o professor felizmente inicia a aula, dando a ela uma fuga temporária da conversa mortificante. Justo quando o dia de Unyu não poderia ficar pior, o professor anuncia um projeto em grupo. A tarefa é trabalhar com a pessoa sentada imediatamente ao lado dela. Unyu fica absolutamente mortificada, mas Jae-ha se inclina com um sorriso malicioso, sugerindo que se tratem bem, já que agora são amigos próximos. Internamente, ela está gritando. Ela não suporta como ele está sorrindo enquanto brinca com ela e aperta sua caneta com tanta força que se quebra ao meio. Depois da aula, ela tenta fazer uma rápida escapada, mas Jae-ha facilmente a alcança. Ele insiste para que ela use seu nome correto, Seo Jae-ha. Cansada, Unyu declara que vai lidar com o projeto sozinha, mas Jae-ha se inclina pedindo desculpas pelo que aconteceu na noite anterior. Agora que ele se desculpou, insiste para que trabalhem juntos. Completamente atordoada, Unyu solta, que já tem outros planos e sai correndo. Mais tarde naquela noite, mensagens aparecem em seu celular. É Jae-ha perguntando sobre o projeto, mas Unyu está profundamente adormecida, totalmente inconsciente de suas mensagens insistentes. No dia seguinte, Jae-ha está na biblioteca quando um amigo lhe diz que um professor está procurando por ele. Enquanto caminham, ele avista um rosto familiar. É Eun-yu, que está trabalhando em um emprego de meio período como bibliotecária. Depois que seu amigo sai, Jae-ha não perde tempo e a aborda. Ele verifica se ela chegou em casa bem antes de perguntar imediatamente sobre o projeto. Unyu insiste que vai fazer isso sozinha e ele só precisa colocar seu nome, mas Jae-ha se recusa, declarando que não é assim que um projeto em grupo funciona. Ele exige saber quando ela está disponível. Frustrada, ela lista sua agenda cheia. Tutoria nos fins de semana, um emprego em um café de internet, seu turno na biblioteca e um grupo de estudos na quinta-feira. Jae-ha fica genuinamente surpreso quando ela admite que não tem dias livres para descansar. Ele a agarra, com sua atitude brincalhona desaparecendo enquanto a observa com uma expressão séria. Sobrecarregada pela intensidade dele, Unyu rapidamente concorda em se encontrar após seu grupo de estudos. A cena então a mostra feliz, liderando aquele grupo, claramente ótima em ajudar seus amigos a entender o material. Após seu grupo de estudos, Jae-ha está esperando por Unyu no corredor. Sua expressão é indecifrável, fazendo-a pensar se ele está de mau humor. Mas ele a surpreende, entregando uma bolsa com uma bebida energética dentro, dizendo que ela parecia cansada. Justo quando começam a conversar, uma garota aparece e se agarra ao braço de Jae-ha. Ele imediatamente a afasta friamente, dizendo para não tocá-lo. Observando isso, Unyu questiona silenciosamente sua personalidade dura. De repente, Jae-ha agarra o pulso dela. Ele declara que ela será um problema se continuar a se agarrar a ele. Puxa-a pelo corredor. Ele a encosta contra a parede, com os braços a prendendo dos dois lados. Estonteada pela proximidade repentina, o coração de Unyu começa a acelerar. Jae-ha está a poucos centímetros de seu rosto e diz baixinho seu nome completo. Han Unyu. Os olhos dela se arregalam, pegando-a de surpresa com seu foco intenso. Jae-ha se aproxima, seu olhar penetrante fixo nela, enquanto sussurra
sussurra seu nome completo novamente. O coração de Han Unyu dispara em seu peito, mas não é por romance, é puro pânico. Em um reflexo envergonhado, ela avança e acidentalmente colide a cabeça no rosto dele. Ela tropeça para trás, mortificada e balbuciando desculpas. Mas a situação piora quando ela vê sangue escorrendo do nariz de Jay, manchando sua camiseta. Unyu solta um pequeno grito e, revirando sua bolsa, encontra um lenço umedecido. Ela corre para limpar a mancha, preocupando-se em voz alta sobre pagar pela lavagem a seco. Levemente divertida com o pânico dela, Jay a agarra pelo pulso para pará-la. Ele observa que ela está apenas espalhando o sangue. Em seguida, diz que ela também tem uma mancha de sangue no próprio nariz. Estupefata, Unyu congela, olhando para ele com os olhos bem abertos e as bochechas ruborizadas. Seus rostos estão mais uma vez a poucos centímetros de distância. Unyu entra em pânico total. Ela oferece-se freneticamente para pagar qualquer despesa médica, parecendo mais divertida do que brava. Jay-ha lhe diz para se acalmar, segurando seus ombros para impedi-la de se debater, mas ela não consegue relaxar. Sua mente está a mil com pensamentos sobre contas de hospital e custos de lavanderia. Ele agarra firme seu pulso, finalmente conseguindo fazer ela parar e olhar para ele. Uma vez que ela está um pouco mais calma, ela promete sinceramente pagar por tudo. No entanto, Jay-ha descarta a ideia. Ele simplesmente afirma que está com fome e diz que ela deve comprar-lhe o jantar. Agora, enquanto começam a caminhar, Unyu verifica nervosamente sua carteira. O pagamento ainda está longe e ela se preocupa que ele escolha um restaurante caro. Ela tenta pensar positivo, raciocinando que não poderia custar mais do que uma visita ao hospital. Finalmente, pergunta o que ele gostaria de comer. Cercado por flores de cerejeira, Jay-ha sugere comida de rua coreana. Unyu solta um suspiro silencioso de alívio ao saber que pode pagar a refeição. Ela começa a comer com gosto, achando deliciosa, mesmo que fosse uma despesa inesperada. Jay-ha diz para ela desacelerar, comentando que ela está comendo como se sua vida dependesse disso. Ele então empurra outro prato em direção a ela, que ele pediu, mas se recusa a comer, afirmando simplesmente que não gosta do gosto. Confusa com suas ações, Unyu ouve enquanto ele começa a questionar seu estilo de vida. Ele pergunta por que ela está sempre trabalhando e nunca tem tempo para se divertir. Ele sugere que sua agenda ocupada deve ser o motivo pelo qual ela não consegue encontrá-lo. Antes de rapidamente corrigir a gafe, dizendo que se referia aos projetos, Unyu quase engasga. As palavras reverberam em sua mente enquanto ela sonha silenciosamente com uma vida de mais luxo. Perdida em pensamento, Unyu fantasia sobre uma vida de puro conforto. Uma vida onde pudesse estudar sem a pressão constante de empregos de meio período. Voltando ao presente, ela pergunta a Jay-ha se ele trabalha. Ele responde casualmente que não, admitindo que tem muito dinheiro e nasceu apenas com sorte. A confirmação a atinge um pouco, especialmente quando ele menciona que também estudou no exterior, em forte contraste com suas próprias dificuldades. Jae-hyo parece não ter planos sólidos para seu futuro, afirmando casualmente que vai descobrir tudo depois da graduação. Unyu, no entanto, está absolutamente focada. Ela afirma confiantemente seu plano de ingressar na pós-graduação para garantir um bom emprego. Jay-ha a observa atentamente e pergunta o que ela pretende fazer uma vez que ganhe todo aquele dinheiro. O rosto dela brilha ao listar apaixonadamente seus sonhos. Comprar uma casa para a mãe, viajar e estudar até se saciar. Ela fica tão empolgada com sua visão que menciona ganhar um prêmio acadêmico prestigiado, apenas para se interromper, envergonhando-se por estar divagando. Enquanto Jay-ha a observa com um sorriso suave, Unyu questiona sua expressão gentil. Ao deixarem o restaurante, ela agradece pela refeição, ainda confusa sobre por que ele pediu comida que mal tocou. Ela está pronta para trabalhar em seu projeto, mas Jay-ha muda completamente a conversa, dizendo que é tarde e que ela deve ir para casa. Essa mudança repentina é intrigante, especialmente porque ele foi quem insistiu que trabalhassem juntos. Ele sugere se encontrar no dia seguinte, mas o rosto de Unyu cai. Ela tem um turno à noite em seu emprego de meio período. Sentindo-se difícil, ela diz que pode fazer o projeto sozinha. Jay-ha imediatamente a impede. Ele insiste que é um projeto em equipe e que acharão um tempo. Quando ela diz que realmente não tem, ele responde confiante que não se preocupe, porque ele vai cuidar disso. Ele a acompanha até em casa, dispensando seus agradecimentos com um sorriso relaxado antes de desejar-lhe uma boa noite, deixando Unyu completamente perplexa com seu comportamento. Jay-ha senta-se à frente de Unyu, parecendo irritado enquanto ela observa a refeição que ele comprou. Ele diz para ela simplesmente jogar a comida fora se não for comer. Horrorizada com o desperdício, Unyu relutantemente abre o recipiente e dá uma mordida. Suas bochechas incham e seus olhos se arregalam ligeiramente. É realmente delicioso. Notando sua expressão, Jay-ha adivinha corretamente que a comida é boa. Quando ela pergunta por que ele não está comendo, ele
responde desdenhosamente que não está com fome. Unil tenta ir ao ponto, sugerindo que trabalhem em seu projeto, mas Jae-ha a interrompe imediatamente, dizendo para comer primeiro e pensar depois. Ele insiste que vai cuidar dos detalhes do projeto enquanto ela come. Ele a observa com um sorriso divertido, achando que ela parece um esquilo. Isso o parece encantador. Sem avisar, ele pega seu telefone e tira uma foto. O flash da câmera a pega completamente desprevenida. Surpresa, Unil exige saber o que Jae-ha está fazendo. Ele calmamente explica seu motivo para a foto surpresa. O tempo está bonito e ela está linda. Vendo o desconforto dela, pergunta se ela não gosta de ter sua foto tirada. Unil, escondendo o rosto ruborizado sob o chapéu, confirma que realmente não gosta disso. Inteligentemente, Jae-ha inverte a situação, sugerindo que ela tire uma foto dele, em vez disso. Isso dá a Unil uma ideia. Ela olha para as belas flores de cerejeira e decide tirar uma foto para a mãe, mencionando triste, uma viagem que não puderam fazer juntas. Jae-ha observa que elas devem ser muito próximas. Com um olhar nostálgico, ele comenta que um bom laço familiar é algo especial. Em seguida, ele brinca, dizendo para ela tentar capturar sua beleza. Envergonhada, ela ergue o celular. Jae-ha faz uma pose charmosa, justo quando uma pétala de flor pousa perfeitamente em seu cabelo. Ela registra a imagem. Unil sente o rosto esquentar e o coração acelerar. Pergunta-se se está desenvolvendo sentimentos por Jae-ha, mas rapidamente afasta o pensamento, dizendo a si mesma que deve ser temporário. Mesmo assim, após alguns dias, não consegue negar que não está agindo como de costume. Ela sabe que é tudo por causa dele. De volta ao PC Bang, Jae-ha lhe manda uma mensagem. Primeiro, reclama que seu teclado está quebrado. Depois, suavemente, pede que ela lhe traga um ramen. Unil sente uma onda de frustração, questionando por que ele está sempre em sua mente. Apesar da irritação, traz o ramen, mas Jae-ha, de repente, anuncia que perdeu a fome, deixando Unil completamente confusa. Com um sorriso cúmplice, ele lhe diz que pode comer, apontando que provavelmente ela pulou o jantar. Resmungando sobre não deixar comida para trás, Unil começa a comer a refeição que ele claramente pediu só para ela. Quando a noite cai, os dois são vistos caminhando juntos sob as flores de cerejeira. Enquanto continuam seu caminho, Unil insiste que Jae-ha não precisa levá-la para casa. Ele responde suavemente que quer que seus caminhos se cruzem. Ela aponta que ele nem mora nos dormitórios, mas ele rebate, perguntando se deveria deixá-la andar sozinha em uma rua escura. Embora diga que está bem, o perigo aparece momentos depois. Uma moto passa rapidamente, e Jae-ha imediatamente a puxa para um abraço protetor. Ele a segura perto, perguntando se ela tem certeza de que é seguro ali. Com o coração batendo forte contra o peito dele, Unil está completamente envergonhada. Ela rapidamente o agradece, e corre de volta para o dormitório, deixando-o observando-a ir. Ao entrar em seu quarto, ela colapsa na cama. Sua colega de quarto pergunta se ela está doente, mas Unil, com o rosto ruborizado, afirma que deve ter alguma alergia. Sozinha, tenta se convencer de que isso é tudo o que seu coração acelerado significa. Enquanto Unil está focada em seus estudos na biblioteca, Jae-ha está completamente distraído ao lado dela. Ele tenta chamar sua atenção deslizando seu tablet, mostrando um desenho bobo e perguntando, brincando, por que ela não está se concentrando. Suspirando, Jae-ha admite que está entediado e inveja a paixão dela pelos estudos. Unil responde que, na verdade, não gosta disso. Isso só o irrita mais, já que ela é naturalmente tão boa nisso. Ele então oferece um conselho surpreendentemente maduro. Diz para ela aproveitar esse momento da vida antes que se arrependa. Ele compara a abordagem intensa dela a uma corrida de longa distância. Adverte que ela precisa se controlar, comer bem e relaxar. Ele até oferece um pedaço de chocolate, admitindo que sua paixão é impressionante. Mais tarde, sua preocupação o leva a fazer uma ligação, onde verifica se ela está se alimentando direito e a lembra de não se esforçar demais. Uni promete ir devagar, claramente tocada por sua atenção silenciosa. Mais tarde, na biblioteca, a concentração de Unil finalmente se quebra. Vendo sua chance, Jae-ha se levanta e sugere que eles tomem um café. Unil imediatamente pega sua bolsa, insistindo que será ela a pagar. Ela explica que, da última vez que ele ofereceu comida, ela não conseguiu comer nada. Jae ri, dizendo que alimentá-la virou um hobby dele. Descontente, ela está prestes a argumentar quando uma ideia fantástica a atinge. Ela se ilumina, lembrando que o café do edifício de engenharia tem 50% de desconto toda sexta-feira. Transbordando de empolgação, ela agarra a mão dele e o puxa em direção à porta. Divertido com sua energia repentina, a expressão de Jae-ha se suaviza. Ele aperta a mão dela, tomando a dianteira com um sorriso brincalhão, declarando que quer seu café agora. Ele anda rapidamente, completamente pega de surpresa pela atitude confiante dele. Unil só consegue corar enquanto ele a leva para longe. Quando chegam ao café, Unil puxa abruptamente a mão dela da dele,
Jae-ha parece genuinamente confuso e pergunta se ela o acha nojento. Em pânico, ela rapidamente inventa uma desculpa sobre ter alergias para cobrir seu embaraço. Assim que se acomodam dentro com as bebidas, Jae-ha atende uma ligação de um colega convidando-o para um jantar do clube. Depois de desligar, Unil pergunta por que ele não vai. Sem perder o ritmo, Jae-ha diz que é porque ela não estará lá, já que está dando aulas. Envergonhada, ela lhe diz para não dizer coisas que podem ser facilmente mal interpretadas. Inclinando-se para frente com um sorriso travesso, Jae-ha pergunta se ela já considerou tornar isso real, em vez de apenas um mal-entendido. Ele então coloca suas cartas na mesa, confessando que está interessado nela. Ele não deixa espaço para dúvidas, esclarecendo que ele a quer romanticamente. Estupefata e em silêncio, uma Unil ruborizada consegue apenas perguntar se ele está realmente falando sério. Jae-ha confirma que está falando sério, admitindo que está interessado desde o momento em que a viu pela primeira vez. Ele explica que tudo nela é adorável. A maneira como come, estuda, anda e sorri. Ainda ruborizada, Unil tenta afastá-lo. Ela descarta os sentimentos dele como uma simples ilusão, afirmando que está ocupada demais para sair com alguém no momento. Para sua surpresa, Jae-ha imediatamente recua. Ele pergunta se pelo menos ela não odia estar perto dele. Ele então sugere que, se não for bom o suficiente para ser o namorado dela, talvez possam apenas ser amigos. Unil fica em silêncio, atordoada com a mudança rápida de assunto, enquanto ele concorda calmamente em serem amigos. Ela aperta o punho em frustração. Isso é exatamente o motivo pelo qual ela não pode baixar a guarda ao redor dele. Mais tarde, Unil está atolada em seu trabalho de meio período. O telefone dela toca. É a mãe, que enviou um pouco de dinheiro extra para novas roupas. Justo quando ela desliga, seu colega de trabalho chega, pedindo desculpas por estar atrasado. O sino do cliente toca novamente. Unil rapidamente encerra a chamada com a mãe, enquanto outro pedido chega. Ela está completamente atolada em seu trabalho de meio período. Seu colega, que tinha acabado de chegar, oferece-se para pegar a bandeja enquanto cuida do cliente. Unil estica os ombros cansados, pensando em suas ambições para o mestrado. O peso financeiro é pesado. Notando sua exaustão, seu colega retorna e pergunta se ela está cansada de trabalhar tanto. De repente, ele coloca as mãos nos ombros dela e começa a massajá-los. Unil se sobressalta e imediatamente se esquiva, dizendo que as ações dele a deixam desconfortável. Ele pede desculpas e então diz que só vai tirar algo do cabelo dela. Ele estica a mão e arranca uma única mecha antes que ela possa reagir. O sino do cliente toca novamente. Ele diz a ela para ir verificar o novo pedido. Ao se afastar, ele a observa com um sorriso inquietante, torcendo a mecha de cabelo entre os dedos. Ele pensa consigo mesmo que não há necessidade de agradecimentos. Quando Unil se prepara para sair para seu trabalho de meio período, ela chama um adeus para sua irmã, mas a irmã de Unil repentinamente se senta, ereta na cama, gritando de alarme. Ela aponta freneticamente, perguntando o que aconteceu com o cabelo de Unil. Confusa, Unil olha no espelho e encontra um desastre. Uma seção inteira do cabelo dela está horrivelmente bagunçada. Vendo o pânico dela, a irmã imediatamente assume o comando. Ela garante a Unil que pode consertar e pega uma tesoura com um olhar de intensa concentração, dizendo para ela apenas confiar nela. Após um tenso cabelo improvisado, o dano é consertado. Unil respira aliviada, até verificar a hora no telefone e perceber que vai se atrasar. Ela rapidamente agradece à irmã e sai correndo pela porta, a caminho do trabalho. A irmã observa enquanto ela sai, orgulhosa de sua rápida solução e habilidade. A caminho do trabalho de meio período, Unil troca mensagens carinhosas com sua mãe. Depois de prometer se esforçar, ela envia uma rápida foto de seu cabelo novo e mais curto. Quando a mãe pergunta sobre a mudança repentina, Unil desconversa, dizendo que só queria mudar um pouco. Ela chega ao café e imediatamente avista seu colega de trabalho inquietante, que a cumprimenta com um pouco de entusiasmo excessivo. Ele informa que chegou cedo para preparar tudo. Antes que ela possa processar seu desconforto, outra pessoa entra pela porta. Para sua completa surpresa, é Jae-ha, seu veterano da escola. Ele lhe lança um sorriso brilhante e encantador e a provoca sobre voltar, apesar da falta de habilidades em jogos. Ele então suaviza o tom, admitindo que realmente veio, apenas para vê-la. O olhar dele se volta para o cabelo dela e ele se estica para tocá-lo, comentando sobre o novo estilo. Unil instintivamente se afasta, repetindo a mesma desculpa que deu à mãe. Ela só queria uma mudança. Jae-ha comenta sobre seu novo corte de cabelo. O rosto de Unil se cora. Ela pergunta nervosamente se ficou feio. Pegando de surpresa sua reação, ele hesita por um momento antes de limpar a garganta e garantir que está bonito. Envergonhada pela atenção, Unil rapidamente coloca o boné para esconder seu rosto ruborizado. Mas essa troca doce não passa despercebida. Seu coworker observa à distância, sua expressão escurecendo com ciúmes enquanto esfrega o pescoço em frustração. O som de um sino de pedido interrompe o clima. Quando um balde noodles é servido,
medo, Jae-ha insiste em entregá-lo para ela. Ele lhe dá um sorriso confiante enquanto vai para a mesa 58. O outro cara parece vaporizando de raiva. Mais tarde, Jae-ha pergunta quando acaba seu turno. A conversa é interrompida quando um gerente grita para ela se apressar com um pedido. Parece que seu caótico dia de trabalho está apenas começando. A tentativa de Jae-ha de ajudar falha quase que imediatamente. Sua confiança é cortada. Rapidamente, quando o coworker ciumento diz que ele deve ficar fora da cozinha se só vai atrapalhar. Então, o problema começa quando um cliente reclama, perguntando por que o bibim naengmyeon, um prato que deve ser servido frio, foi servido quente. Completamente perplexo, Jae-ha argumenta que noodles quentes são normais. Percebendo o erro, Unil corre para tentar resolver a situação. Ela se desculpa profusamente com o cliente e promete refazer o pedido corretamente. Puxando Jae-ha para o lado, ela descobre que ele confundiu dois tipos completamente diferentes de noodles instantâneos. Ele realmente achou que estava ajudando. Com um suspiro, Unil diz a ele para ir se sentar enquanto ela conserta seu erro. Sentindo-se culpado, Jae-ha se desculpa por causar problemas a ela. Ela o tranquiliza, dizendo que está tudo bem, e ele promete que da próxima vez aprenderá a fazer isso corretamente só para ela. Ele transforma seu desastre na cozinha em um momento doce. A voz do gerente corta através do café, exigindo saber por que o pedido 39 ainda não foi enviado. Unil rapidamente promete cozinhá-lo e trazê-lo imediatamente. Mais tarde, seu exaustivo turno finalmente termina. Jae-ha anuncia que está saindo e deseja a todos o melhor. Sem perder um segundo, Unil agarra seu braço de forma brincalhona, incentivando-o a apressar-se enquanto eles correm em direção ao elevador. De trás do balcão, seu coworker os observa saírem juntos, sua expressão se endurecendo. Ele anda silenciosamente até uma sala privada, a porta se fechando atrás dele. Dentro, as paredes formam um perturbador santuário coberto com inúmeras fotos de Unil. Ele tem observado cada movimento dela. Uma memória dela rindo feliz com Jae-ha passa pela mente dele e seu ciúme ferve. Ele crava as unhas na própria palma da mão, fazendo o sangue escorrer. Olhando para sua parede de obsessão, um sorriso distorcido se forma enquanto ele sussurra seu nome. Han Unil. O céu se abre e a chuva começa a cair. Han Unil caminha, sozinha, encolhida sob seu pequeno guarda-chuva. De repente, uma figura se aproxima dela, e ela salta de surpresa. É Jae-ha, que oferece um sorriso encantador e pede desculpas por assustá-la. Seu coração dispara ao reconhecê-lo, percebendo que ele está se molhando. Ela pergunta se ele esqueceu o guarda-chuva. Ele admite que sim, notando que a chuva está muito mais pesada do que esperava. Pergunta se eles podem compartilhar. Um pouco envergonhada, Unil concorda timidamente. Enquanto caminham, ela tropeça e bate de frente com ele. Ele a observa e então gentilmente pega o guarda-chuva de sua mão. Ele insiste que pessoas mais altas devem segurá-lo, usando isso como desculpa para puxá-la para perto, com o braço agora ao redor de seu ombro. Eles continuam, juntos sob a proteção compartilhada. Uma nova proximidade se forma entre eles. Eles encontram abrigo da tempestade que piora, sentando-se juntos em um banco. Jae-ha observa que a chuva está caindo ainda mais forte agora, e provavelmente não vai parar tão cedo. Enquanto ele arruma o cabelo molhado para trás, o coração de Unil começa a disparar. Ele se vira para ela, notando que está um pouco frio. Com um sorriso malicioso, ele se aproxima, sugerindo que compartilhar calor corporal ajuda nessas situações. Envergonhada, ela tenta se afastar discretamente, mas ele está um passo à frente. Em um movimento chocantemente ousado, Jae-ha se deita, repousando a cabeça confortavelmente em seu colo. Unil está atônita, perguntando o que ele pensa que está fazendo e preocupando-se se alguém poderia vê-los. Sem se importar, ele simplesmente diz para ela deixar que os outros assistam. Então, ele olha para ela, perguntando diretamente por que ela abraça seus colegas de classe, mas se recusa a fazer o mesmo com ele. Sua pergunta paira no ar, deixando-a completamente sem palavras. Completamente envergonhada pelo seu ato ousado, Unil cora e balbucia que tem alergias. Impassível, Jae simplesmente pede para ficar assim por um tempinho, enquanto a chuva continua a cair. Uma estranha sensação de calma se instala entre eles. Hesitante, Unil estende a mão e gentilmente passa os dedos pelo cabelo dele, pensando consigo mesma que é como acariciar um gato. Ele a olha, surpreso com sua repentina ternura, mas o momento é interrompido pelo zumbido de uma notificação no celular. Um alerta bancário na tela a faz voltar à realidade, lembrando-a de suas obrigações. Ela imediatamente se senta e pede desculpas ao seu sênior, explicando que está quase na hora de sua sessão de tutoria. Jae-ha se oferece para acompanhá-la, mas ela rapidamente recusa e diz que vai sair primeiro. Ela o deixa no banco, afastando-se sozinha sob a chuva. Observando-a ir, ele suspira, admitindo para si mesmo que Unil é realmente difícil de entender. Mais tarde, durante uma sessão de tutoria, o celular de Unil vibra. É um aviso
confuso para um jantar do clube, seguido de uma mensagem pessoal de um colega de classe pedindo para ela ir. Sua jovem aluna dá uma olhada na tela, perguntando de forma travessa se o namorado enviou a mensagem. Envergonhada, Unil rapidamente nega e retoma a lição. Ela chega ao animado restaurante onde suas amigas já estão reunidas. Elas perguntam se ela veio de um de seus muitos empregos de meio período e ela confirma que está sempre ocupada fazendo dinheiro. Uma amiga a chama de hardcore, mas Unil pensa consigo mesma que precisa ser assim. Ela simplesmente não tem espaço em sua vida para deixar alguém entrar agora. O grupo começa a jogar um jogo de bebida. Jae-ha, parecendo envergonhado, se atrapalha em sua vez e é provocado por ser ruim nisso. Logo depois, eles anunciam que a próxima rodada precisa de uma rosa negra, um voluntário que bebe pelos outros. Um olhar determinado cruza o rosto de Unil. Ela se pronuncia, chocando a todos ao declarar que fará isso. À medida que os jogos de bebida ficam mais animados, um colega se inclina em direção a Jae-ha, que está ruborizado. Ele oferece ser sua rosa negra em troca de um desejo. Ele parece surpreso pela ousada oferta, mas recusa educadamente, insistindo que vai beber mais tarde. O jogo aponta para uma das amigas de Unil. Ele reclama que já bebeu demais e clama dramaticamente por uma rosa negra para salvá-lo. Outro aluno brinca que a lealdade ao clube claramente morreu quando ninguém se voluntaria. Inesperadamente, Unil se inclina, pega o copo e toma um shot por ele sem dizer uma palavra. A bebida amarga faz seu rosto se contorcer. Jae-ha a observa fazer isso do outro lado da mesa. Ele se levanta silenciosamente, dizendo ao grupo que vai sair para tomar um ar, antes de se afastar. Assim que ele se vai, o amigo que Unil salvou se inclina. Ele sussurra, perguntando diretamente se ela está afim de Jae-ha. Envergonhada, Unil desvia, perguntando como ele poderia saber algo assim. Seu amigo se inclina, indo direto ao ponto. Ele pergunta claramente se ela rejeitou Jae-ha. Envergonhada, Unil desvia novamente, perguntando como ele poderia saber disso. Ela tenta minimizar a situação, insistindo que Jae-ha nunca realmente confessou, então não havia nada para rejeitar. Mas, quando pressionada, ela admite de má vontade que ele disse que tinha sentimentos por ela. Seu amigo a observa, completamente perplexo por sua lógica. Ele suspira, concluindo que ela o rejeitou. A conversa desencadeia uma memória da suave confissão de Jae-ha, onde ele lhe disse que tudo nela era bonito. Seu amigo explica que ele realmente acredita que Jae-ha gosta dela. Então, ele revela o verdadeiro motivo pelo qual Jae-ha saiu mais cedo. Ele está chateado porque ela não se ofereceu para ser sua rosa negra. Ele a assegura que Jae-ha não é do tipo de jogar jogos. Unil ouve, mas explica que ela simplesmente não tem espaço em sua vida para alguém agora. Seu amigo vai direto ao assunto, perguntando se ela estaria aberta a namorar Jae-ha se tivesse tempo. Unil gagueja, completamente pega de surpresa. Ele pergunta se ela já esteve em um relacionamento ou teve uma verdadeira paixão. Ela admite em voz baixa que nunca esteve. Ele também pergunta se ela já sentiu aquela sensação quente e formigante no peito por alguém, o que desencadeia uma memória de Jae-ha desejando-lhe boa noite. Ele explica que o amor é uma experiência preciosa, que dá às pessoas uma energia incrível, algo que ela não deveria perder. Então, seu tom muda. Ele diz a ela para pegar um sorvete para o grupo. Confusa, Unil diz que não tem dinheiro. Seu amigo dá um sorriso maroto, revelando seu verdadeiro plano. Ele diz a ela para encontrar Jae-ha, agarrar sua manga e pedir gentilmente para ele comprar um para ela. A sugestão sozinha faz Unil sentir vergonha, imaginando como isso seria constrangedor. Seu amigo provoca, dizendo que com o dinheiro de Jae-ha, ele provavelmente compraria a loja de conveniências inteira para ela. Flustered pela ideia, Unil se afasta. Ela o encontra fazendo uma pausa em um beco próximo. Ele pergunta por que ela saiu. Ela admite nervosamente sua preocupação quando ele não voltou. Um leve sorriso aparece em seu rosto enquanto ele se inclina, perguntando se ela estava realmente preocupada com ele. Ela confirma em voz baixa que estava. Ele então aponta que se ela estava tão preocupada, deveria ter sido sua rosa negra mais cedo. Unil explica que ele não parecia tão bêbado, mas Jae-ha contesta que ele se recusou a pedir ajuda a outra pessoa porque teria que lhe conceder um desejo. Ele a olha seriamente, admitindo que não tem medo de nenhum desejo que ela possa pedir, exceto um, que ela lhe diga para ficar longe. Ele promete ser sua rosa negra na próxima vez, selando o acordo com um pacto de dedo mindinho. Em seguida, pergunta se pode usar seu desejo agora. Jae-ha revela seu desejo. Ele quer que ela agarre sua manga, e de forma doce, peça que ele compre sorvete para ela. Seguindo seu exemplo, Unil puxa seu braço de forma desconcertada e pede por 15 sorvetes para o grupo. Ele lhe belisca a bochecha, percebendo imediatamente que ela estava interpretando. Ele adivinha corretamente que sua amiga a colocou nessa situação e questiona se sua preocupação anterior era real. Unil admite que era um pouco das duas coisas. Jae-ha finge estar magoado, listando suas reclamações. Ele menciona como ela o ignorou na festa e ficou conversando com outro cara, sem pensar nos
sentimentos dele. Enquanto ele se afasta dramaticamente, uma Unil desconcertada abandona a missão completamente. Ela se desculpa, dizendo que a atuação não parece certa. Ele se vira, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Ele diz que ela é terrível em atuar de forma fofa e se pergunta por que ela desistiu tão facilmente. Confusa, ela pergunta o que teria que fazer para fazê-lo ceder. Ele simplesmente olha para baixo, deixando a pergunta no ar. Jay Hallen se inclina, um brilho brincalhão em seus olhos. Ele pergunta se ela realmente faria o que for preciso para persuadi-lo. Ele sugere que não deve ser tão difícil, que ela só precisa planejar um beijo em sua bochecha, como fazem nos filmes. Totalmente desconcertada, Unil imediatamente desiste, insistindo que não há como fazer isso. Mas Jay Hall não a deixa escapar. Ele gentilmente segura seu rosto, apontando como ela está vermelha. Ele sorri e pergunta se isso significa que ela tem sentimentos por ele. As duas Unil entram em pânico e negam tudo, pedindo para que ele a solte. Ela tenta explicar sua reação bizarra, tagarelando que deve ser uma alergia. Ela afirma que sempre que ele está por perto, ela fica quente, coçando e não consegue respirar direito. Ouvindo sua desculpa ridícula, Jay Hallett solta um suspiro profundo. Ele passa a mão pelo cabelo, murmurando que deveria ter bebido mais. Ele solta seu rosto e ela rapidamente começa a se afastar, mas ele ainda não terminou com ela. Ele rapidamente estende a mão e agarra seu pulso, impedindo-a de sair. Surpresa, Unil se esquece completamente de si mesma e grita para que ele não segure sua mão. Um sorriso se forma no rosto de Jaha, enquanto ele aponta que ela agora está falando de forma informal. Percebendo seu erro, ela imediatamente se desculpa. Ele diz que a deixará ir, mas pede que ela não fuja. Ela o observa com desconfiança. Insistindo que ela está falando sério com Unil, Jaha mudou de tática. Ele se pergunta o que deveria pedir para ela fazer. Então, Ticole sugere que ela tente agir de forma fofa para ele. Completamente desconcertada, Unil puxa o chapéu para baixo, mas se recompõe. Ela concorda que qualquer coisa está bom. Esquisando os olhos e fazendo uma pose estranha, ela tenta ser charmosa, mas falha completamente. Jaha a observa por um momento. Sua expressão é indecifrável. Justo quando ela se pergunta por que ele faz um pedido tão estranho, ele começa a rir alto, agarrando o cabelo. Ele diz que ela é realmente muito fofa. Aturdida com sua verdadeira diversão, Unil sente o coração disparar. Ele suspira, comentando que deve estar realmente bêbado e fora de controle. Ele pergunta se ela o denunciaria se ele a abraçasse, e ela imediatamente diz que sim. Ele observa que ela ainda está falando informalmente. Ela desvia o olhar, admitindo que não sabe por quê, culpando um hábito de bêbada. Sobrecarregada pelo momento, Unil finalmente solta a verdade. Com o coração pulsando, ela admite que ainda gosta dele. Na verdade, ela confessa que está em apuros porque gosta dele ainda mais agora. Um sorriso confiante se forma no rosto de Jaha, enquanto seu coração bate forte no peito. Ele gentilmente segura a bochecha dela, assegurando que não espera uma resposta imediata. Ele explica que estava apenas expressando seus sentimentos. Então, acrescenta que se preocupa com ela passando tempo com outros caras e pede que ela pelo menos tente se manter sóbria. Ela argumenta que eles são apenas amigos, mas ele calmamente a lembra de que eles são amigos. Antes de se separarem, ele pede que ela envie uma mensagem quando chegar em casa. Mais tarde naquela noite, Unil desaba em sua cama, completamente exausta. Ela manda uma mensagem rápida perguntando se ele chegou em casa em segurança. A resposta instantânea dele a faz entrar em um frenesi enquanto ela enterra o rosto no travesseiro, balançando os pés. Após uma sessão de estudos, a amiga de Unil finalmente entende um problema difícil. Aliviada, ela o abraça rapidamente por trás. Infelizmente, Jaha aparece na porta exatamente naquele momento. Quando Unil percebe sua expressão fria, ela entra em pânico e tenta sair, mas ele a impede. Ela lhe oferece um presente, mas ele parece confuso, lembrando-a de que ela já lhe deu chocolates. Ela explica que compartilhou a primeira caixa com os amigos, então comprou essa só para ele. Ao ouvir isso, o humor de Jaha não melhora. Ele agarra o braço dela, perguntando se ela é do tipo que abraça qualquer cara. Aturdida, ela insiste que são apenas amigos. Um sorriso malicioso cruza o rosto de Jaha. Se eles são amigos, ele diz, então ela deveria abraçá-lo também. Ele abre os braços, insistindo que ela se apresse antes que alguém os veja. Completamente encurralada, Unil hesitante avança e se inclina contra o peito dele. Seu coração bate descontroladamente. Ainda nos braços dele, Unil pergunta timidamente se ele está satisfeito. Com um sorriso travesso, Jaha a puxa ainda mais perto, reclamando que o abraço dela foi péssimo.
Ele a avisa que, se ela vai ser tão desanimada, ao menos deveria comprar uma refeição para compensar. Flustered, ela rapidamente concorda. Ele sugere um lugar tranquilo, acrescentando que tem algo para lhe dar. Esse lugar se revela ser sua casa. Uma impressionante refeição caseira está esperando. Após explicar que se tornou bom na cozinha enquanto morava sozinho, ele pergunta o que ela queria lhe dar. O Neil, nervosamente, lhe entrega um envelope contendo metade de seu pagamento do trabalho em que ele a ajudou. A reação de Jasmu é instantânea. Ele questiona por que ela sempre insiste em traçar uma linha entre eles, tratando o relacionamento como uma transação, com uma determinação inabalável. O Neil olha diretamente em seus olhos e confirma que fará isso. A atmosfera tensa na mesa de jantar se intensifica. O Neil finalmente fala, admitindo que não entende o que Jae-hot realmente deseja. Ela aponta que ele a trata como mais do que apenas uma amiga, mesmo tendo ela já o rejeitado. Sua atenção constante a deixa confusa sobre a natureza do relacionamento entre eles, e ela atribui esse turbilhão a ele. Jae-hall relaxa e descarta sua confusão, afirmando que conhece muito bem seus próprios sentimentos. Ele se inclina, indo direto ao ponto, perguntando se ela realmente o despreza tanto assim. Ele se oferece para lhe contar qual é sua suposta alergia a ele, mas ela rapidamente o interrompe. Vendo sua chance, Jae-hallen fica pensativo, questionando se a recusa dela significa que ela já conhece a resposta. O Neil cai em silêncio, incapaz de responder, enquanto olha para suas mãos, completamente encurralada. Enquanto Jae-ha espera por sua resposta, o Neil finalmente junta as peças. Ela percebe que seus sonhos recentes e a empolgação que sente ao redor dele são todos sinais de sentimentos românticos genuínos. Ela entende que está atraída por ele. Agindo nessa nova consciência, ela estende a mão e toca gentilmente seu rosto. Um sorriso suave se forma nos lábios de Jae-ha, enquanto ele corretamente adivinha que ela finalmente o vê como um homem. Ele se inclina e lhe dá um rápido beijo na bochecha. A proximidade repentina faz Unil entrar em pânico. Ela corre de sua cadeira, anunciando que está indo embora, mas Jae-house é mais rápido, segurando seu pulso. Ele admite que a trouxe para cá porque sabia que ela tentaria fugir, caso contrário. Resignada, ela se senta novamente. Ela o lembra de que ele prometeu deixá-la ir depois disso. Pegando sua mão, Jae-ha olha em seus olhos e faz sua proposta, dizendo que, se esse for o caso, ela deveria apenas namorá-lo. A proposta inesperada a deixa completamente sem palavras. Jae-ha parece abalado com seu silêncio, admitindo que achava que os sentimentos deles eram recíprocos. Ele pergunta por que ela continua o afastando, supondo que seja porque não tem tempo para namorar. Ele promete não tomar muito do seu tempo, dizendo que se contentaria apenas em se encontrar assim. Finalmente, Unil explica seus medos reais. Ela confessa que odeia ser observada pelas pessoas, razão pela qual usa um chapéu para esconder seu rosto. Jae-ha aponta que ela gostou de seu rosto, mas ela rapidamente afirma que não se importa com aparências. Unil se lembra da sabedoria de sua mãe. Uma flor é julgada do florescer à murcha. O conhecimento e as conquistas crescem com o tempo. Isso moldeou sua crença de que o amor baseado na beleza é passageiro. Ela então revela a fonte de sua dor, seu pai. Ele amava sua mãe por sua juventude, mas eventualmente virou as costas para elas. Causou dor à sua família com suas traições até sua morte. O Neil explica que, por causa de seu pai, não consegue acreditar no amor eterno. Ela vê o namoro como um investimento temporário que, no fim, não deixa nada para trás. Em sua visão, a felicidade é um jogo de soma zero. A alegria que sentiria com ele seria apenas igualada por uma miséria igualmente grande quando inevitavelmente se separassem. Ela conclui que prefere ficar em zero desde o início e viver uma vida tranquila. Jae-ha parece derrotado, perguntando se eles estão apenas voltando ao que eram antes. Então, ele oferece uma solução simples. Eles nunca deveriam se separar. Ele diz que podem ter um relacionamento que só traga felicidade. Confessa que nunca se sentiu assim com mais ninguém. Inconvencedora, ela pega sua bolsa e diz para ele encontrar outra pessoa. Ele rapidamente a interrompe, perguntando se ela realmente acha que ele é tão superficial. Ele promete dar a ela tudo o que precisa para se concentrar nos estudos. Confusa, ela exige saber o que ele espera em troca, insistindo que não tem nada a oferecer. Ela pergunta de forma direta se ele só quer intimidade física. Ele responde calmamente que quer isso e tudo o mais também. Jae-ha a olha e explica calmamente suas intenções. Ele diz que quer seu coração e seu corpo, afirmando que nunca separou os dois em sua mente. Não vai fingir que não a deseja, mas deixa claro que o sentimento está enraizado no quanto se importa verdadeiramente. Unil admite que ele soa sincero, mas sua visão sobre o amor não mudou. Ela argumenta que as emoções têm uma data de validade, especialmente as românticas.
Ela diz a Jae-ha que ele só se atrai por coisas novas e empolgantes. Assim que consegue o que quer, a diversão acaba, e ele eventualmente perderá o interesse nela. Ela suplica para não arrastá-la em uma emoção passageira, se ele realmente a gosta. Infelizmente, seu momento privado já é de conhecimento público em um fórum anônimo da escola. Uma postagem sobre vê-los de mãos dadas se torna viral. Os alunos tagarelam incessantemente, tentando identificar a garota do chapéu. Eles logo descobrem que ela é a tímida nerd de matemática que sempre esconde o rosto, e a curiosidade sobre sua aparência se torna invasiva. Essa é precisamente a razão pela qual ela permanece oculta. No dia seguinte, Unil sente o peso dos olhares curiosos enquanto entra na sala de aula. A fofoca já se espalhou como fogo. Antes que consiga se acomodar, uma colega assertiva se aproxima, assustando-a ao chamar seu nome. A garota enfia um telefone em seu rosto, mostrando o post viral do fórum. Ela pergunta diretamente se Unil está realmente namorando Jae-ha. Forçada a se proteger, Unil rapidamente nega, chamando-o de um mal-entendido. Explica que eles apenas almoçaram juntos, acrescentando que ouviu que ele já tem uma namorada americana. Sua colega imediatamente relaxa, admitindo que estava pronta para ir atrás de Jae-ha. Se ele estava brincando depois de oferecer apoio, ela voltou para sua cadeira. Unil tenta focar, enquanto a aula começa. Mas uma nova pergunta ocupa sua mente. Ela não consegue parar de pensar no rumor que sua colega de classe mencionou. Uma namorada americana. Se isso fosse verdade, então toda a confissão dele era uma mentira. À medida que a aula continua, Unil luta para se concentrar. As palavras de Jae-ha ainda ecoam em sua cabeça, mas ela as descarta como impossíveis. Ela só consegue imaginá-lo ao lado de uma mulher deslumbrante, glamurosa. Alguém que pareceria perfeita ao lado dele. Convencida de que não se compara, ela aperta o punho com frustração. De repente, seu telefone vibra na mesa. Uma mensagem de um número desconhecido pisca na tela, zombando dela sobre Jae-ha. Outra mensagem segue, dizendo que o remetente misterioso é aquele para quem ela foi feita. As mensagens se tornam cada vez mais assustadoras, observando que sabem que ela não está prestando atenção. Irritada com os textos invasivos, ela considera bloquear o número. Antes que ela possa decidir, o professor anuncia que o próximo apresentador é Jae-ha. Ele caminha para a frente da sala, confiante e composto, e começa sua apresentação. De seu lugar, Unil o observa. As mensagens irritantes, completamente esquecidas, enquanto ele comanda a atenção da sala. Após a apresentação, a atmosfera entre eles ficou fria. Por quase uma semana, Jae-ha agiu como se Unil não existisse. As mensagens brincalhonas pararam, e ele não a procurou mais no auditório. Quando finalmente falou com ela, foi apenas para confirmar que seu projeto teria um applies. Ele disse para ela não se preocupar, mas a conversa terminou ali. Com a dinâmica amigável desaparecida, Unil aceitou tristemente que seu relacionamento tinha terminado. Mais tarde, enquanto trabalhava em seu emprego de meio período, ela parecia completamente esgotada. Um colega de trabalho apareceu atrás dela, notando como ela parecia cansada. Ele a pressionou sobre o que estava errado, mas ela insistiu que era apenas por causa dos estudos. Cético, ele se inclinou e perguntou se o cara de antes era seu namorado. Unil afirmou friamente que eles eram apenas colegas de equipe. Quando ele insistiu novamente, perguntando se ela estava solteira, ela o cortou, afirmando que se sentia desconfortável e exigindo que ele parasse de invadir sua privacidade. Após sua jornada, Unil deixa seu colega fubando para lidar com a limpeza, sem dar a ele um segundo pensamento. Os dias seguintes são um borrão. Sua mente continua voltando a Jae-ha, repleta de seu frio desprezo. Não houve contato desde então, nem mesmo um único encontro acidental nos movimentados corredores da universidade. Ela sabe que ele foi quem criou essa distância, mas a realidade ainda dói. Enquanto almoça sozinha, ela pega uma salsicha em forma de polvo. Um pequeno e triste pensamento passa por sua mente. Isso é algo que ele gosta. Mais tarde, de volta à aula, ela ignora a palestra do professor sobre provas matemáticas. Seu olhar eventualmente pousa em Jae-ha, e um leve sorriso inconsciente aparece em seu rosto. O momento tranquilo é interrompido quando um colega de classe a toca no ombro. Seu telefone está vibrando insistentemente na mesa. Uni olha para o telefone. Um número desconhecido está ligando. Cautelosamente, ela atende, mas o outro lado está completamente silencioso. Antes que possa questionar, uma nova mensagem de texto aparece na tela. É do Jay. Ah, ele quer conversar. Ele pede que ela mande uma mensagem quando terminar seu trabalho. Por um momento, seu ânimo se eleva, mas ela rapidamente fica irritada consigo mesma. Não consegue acreditar que estava esperando por ele. Com os exames se aproximando, ela precisa focar e não se distrair com ele. Mesmo assim, decide que pode vê-lo mais uma vez naquela noite.
Ao caminhar para casa através de um beco mal iluminado, uma figura sombria aparece na sua frente. Antes que Uni possa reagir, uma mão agarra seu ombro, paralisando-a. Ela se vira e vê seu colega de trabalho do emprego de meio período. O sorriso dele é tudo menos amigável enquanto ele se inclina e pergunta se podem ter uma pequena conversa. A voz que chama seu nome faz Uni congelar no lugar. Ela se vira e vê seu colega emergindo das sombras, um sorriso profundamente perturbador em seu rosto. Ele pergunta se podem conversar por um segundo. Antes que ela possa responder, a mão dele dispara e agarra seu ombro. O aperto é firme. Ele se pergunta em voz alta se a assustou, questionando como ela acabou nessa parte da cidade. Ele a pressiona, perguntando por que ela não está nos dormitórios. Uni tenta se afastar, dizendo que precisa ir, mas ele se recusa a soltar. Ele desconsidera suas tentativas de deixar o lugar, insistindo que só quer conversar. É então que ela vê. Ele casualmente puxa um estilete, a lâmina afiada brilhando na luz fraca. Seu sorriso nunca se desvanece enquanto promete que não vai demorar. O aperto dele se aperta e ele começa a arrastá-la para o fundo do beco escuro. Aterrorizada, Uni grita pedindo que alguém, qualquer um, a ajude. Encurralada no beco imundo, Uni treme enquanto pergunta a ele por que está fazendo isso. A expressão do colega escurece com raiva. Ele cospe que só queria conversar, mas ela se recusou a ouvir. Com uma intensidade arrepiante, ele declara que quando alguém fala, ela deve ouvir. Ele levanta o estilete novamente, questionando se ela acha que ele é algum tipo de piada. Desesperada, Uni tenta argumentar, insistindo que tem um compromisso urgente, mas ele não está ouvindo. De repente, sua mente volta ao dia em que se esbarrou nela em um corredor lotado, fazendo seus papéis espalharem pelo chão. De volta ao presente, sua voz está disturbadoramente calma. Ele diz que aquele foi o dia em que o destino os uniu e afirma que ele foi bondoso com ela todo esse tempo. Uni está completamente apavorada e confusa, perguntando sobre o que ele poderia estar falando. Sua lógica retorcida agora é assustadoramente clara. Uni treme, dizendo ao homem que não entende nada do que ele está dizendo, mas seu colega está perdido em seu próprio mundo. Ele acredita que o tempo dela com Jay é apenas algum tipo de tática de ciúmes divertida. Trancada e aterrorizada, Uni procura seu telefone, pensando que precisa chamar a polícia. Seu captor apenas ri, zombando que seu amigo não pode salvá-la aqui. Com uma certeza assustadora, ele declara que é o único que realmente a merece. De repente, tudo se encaixa para Unio. Ele foi o responsável pelaquela mensagem perturbadora. Está emocionado por ela se lembrar, mas seu ânimo se desmorona ao recordar que ela ignorou suas ligações, mesmo sabendo que era ele. Ele a empurra contra a parede. Está farto de ouvi-la chamá-lo de senhor. Exige que ela use seu nome, mas então, um sorriso distorcido se espalha pelo seu rosto. Ele tem uma ideia melhor. Quer que ela o chame de mestre. Ele pressiona a ferramenta fria contra a pele dela, dizendo para que ela diga isso. O rosto do homem se contorce de raiva enquanto ele exige que ela diga imediatamente. Congelada de medo, Unil fecha os olhos e grita por alguém para ajudá-la. De repente, uma voz familiar corta a escuridão. Jay encontrou-os. Ele corre até o lado dela, perguntando se está tudo bem, enquanto expressa seu arrependimento por não ter chegado mais cedo. Os olhos de Unil se arregalam de terror. Ela grita para ele ter cuidado. Seu colega de trabalho, completamente descontrolado, avança em direção a Jay-Ha com uma ferramenta afiada levantada. Mas Jay-Ha reage na velocidade da luz. Ele agarra o braço do atacante, parando o golpe no ar. Com um movimento decisivo, desarma o homem e o manda colidir com o pavimento. O estilete cai, rolando pelo chão. O colega murmura incrédulo. Ele se enrosca em uma bola, incapaz de entender por que o mundo o está tratando assim. Jay-Ha gentilmente segura uma Unil abalada, perguntando se ela está bem. Mas o confronto não acabou. Seu colega perde completamente o controle, gritando de fúria ao agarrar um tijolo pesado do chão. Antes que Jay-Ha possa protegê-la completamente, o homem avança, trazendo o objeto para baixo com um baque ensurdecedor. Unil grita em absoluto terror ao ver Jay-Ha receber o impacto total do golpe. Apesar do sério corte que agora sangra em sua cabeça, Jay-Ha permanece firme. Ele a acalma, garantindo que está bem, e pergunta se ela se machucou. Sobremodo emocionada, ela só consegue apontar que ele é quem está ferido. Ao ver o homem ainda murmurando, Jay tem paciência. Uma única e poderosa patada manda o colega desmoronar no pavimento. A ameaça finalmente é neutralizada. Segurando sua ferida, Jay-Ha se vira para Unil e suavemente lhe diz que é hora de voltar para casa. Dentro da ambulância em alta velocidade, Unil desesperadamente segura a mão de Jay-Ha. Ela implora, com lágrimas nos olhos, para que ele apenas fique com ela. Mal consciente do golpe na cabeça, ele diz seu nome, Fraco. Ele tenta confessar seus sentimentos, perguntando em voz alta por que a gosta tanto e que tem coisas importantes para lhe contar. Unil rapidamente o silencia
confia, insistindo que ele pode contar tudo depois. Ele só precisa se segurar. Com seu último fio de força, Jae-ha sussurra que está feliz que ela esteja segura. Seus olhos então se fecham e ele fica inerte. Unil entra em pânico, chamando seu nome, mas um paramédico explica, gentilmente, que ele apenas está dormindo. Mais tarde, no hospital, o médico faz seu relatório. O tratamento está completo e, embora a lesão tenha produzido muito sangue, não foi algo muito grave. No entanto, eles manterão Jae-ha por alguns dias para observar qualquer sinal de concussão enquanto ele descansa. Jae-ha se reprova internamente por ter perdido a calma. Enquanto Jae-ha descansa no hospital, Unil permanece quieta ao seu lado. A paz deles é interrompida quando a cortina é puxada abruptamente por duas mulheres impecavelmente vestidas. Jae-ha fica surpreso ao ver suas irmãs mais velhas, que imediatamente começam a provocá-lo. Elas o chamam de menininho e perguntam de forma brincalhona se o acidente conseguiu deixá-lo mais inteligente. Uma das irmãs até faz uma piada, dizendo que ouviu que ele tinha se envolvido em uma briga e veio ver o espetáculo, deixando-o completamente envergonhado. Através das provocações brincalhonas, o Neil percebe que essa é sua família e que eles são claramente muito próximos. Uma das irmãs então se vira para Unil, perguntando como ela conhece seu irmão. Após se apresentar, a expressão da irmã se suaviza. Ela agradece a Unil por ficar com Jae-ha durante a situação e a convida gentilmente para jantar com ele em breve. Um tanto envergonhada, Unil aceita feliz. Assim que elas saem, Jae-ha pede desculpas pela entrada barulhenta de sua família, sentindo que não conseguiu parecer legal diante dela. Após a visita caótica de sua irmã, Unil se prepara educadamente para ir embora, mas Jae-ha rapidamente a para, perguntando se ela realmente precisa ir. Com um leve rubor, ele admite que, como paciente, não quer ficar sozinho e acha os hospitais um pouco assustadores. Divertida por esse lado inusitadamente fofo dele, Unil sorri e concorda em ficar. O clima descontraído muda quando Jae, sério, a agradece por ser tão compreensiva em relação à sua família. Ele então confessa que está apenas feliz por ter sido ele quem se feriu, em vez dela. Frustrado consigo mesmo, ele soca o travesseiro por não ter sido mais atento. De repente, Unil se inclina para a frente e planta um rápido e suave beijo em seus lábios, deixando-o completamente atordoado. Ela então começa a explicar seus sentimentos, admitindo que, enquanto estavam separados, tentou ao máximo não pensar nele, mas isso era impossível. Enquanto memórias de seus momentos juntos passam por sua mente, ela confessa que cada momento com ele era especial e emocionante. Após sua confissão, Unil pega a mão dele e declara suas intenções. Ela diz a Jae como quer ser uma parte real de sua vida cotidiana, prometendo que não deixará que ele se machuque. Novamente, ela se recorda de sua teoria pessimista sobre a felicidade, como a alegria está sempre equilibrada pela dor. Com determinação, ela diz que irá quebrar essa equação por ele. Tudo o que ele precisa fazer é incluí-la na fórmula. Profundamente comovido, Jae-ha gentilmente beija a mão dela, prometendo fazer sua felicidade infinita. Um Jae-ha corado oferece a Unil uma variável X. O momento romântico é quebrado quando Jae-ha, de repente, fica tímido e pergunta se seu retorno como estudante de matemática foi muito brega. Unil ri, admitindo que ficou apenas surpresa. Ele então muda de tática, perguntando de forma brincalhona se ela vai namorar com ele por pena. Ele afirma confiante que pode fazê-la se apaixonar de verdade por ele depois. Para encerrar, ele finge uma dor de cabeça, pedindo que ela venha até ele. Sua solução é que ela deveria aparecer. Ele a convidou para fazer companhia a ele em sua casa depois da escola, colocando um ato fofo, com orelhas de gato imaginárias. Jae-ha diz a Unil que ela pode ir à casa dele para estudar, ou apenas para conversar. Um tímido Unil responde que qualquer coisa está boa, desde que seja com ele. Ao ver sua oportunidade, Jae-ha pressiona por uma resposta real. Isso faz Unil hesitar. Ela reflete sobre seu passado, percebendo seu medo profundo de que as coisas durem para sempre. Para ela, o amor é um grande risco. Sempre buscou conquistas para encontrar seu propósito, não afeto. Olhando para Jae-ha, com todas as suas inseguranças à mostra, ela admite que pode ser imatura e insuficiente. Ela pergunta se ele está realmente bem com alguém como ela. Então, respirando fundo, ela dá sua resposta com convicção clara. Ela concorda em namorá-lo. Os dois se sentam um de frente para o outro, de mãos dadas. Seu novo relacionamento finalmente começa. Uma semana após a alta de Jae-ha, chega o dia do primeiro encontro oficial. Unil está praticamente flutuando, animada de expectativa, enquanto se prepara. Ela manda uma mensagem para Jae-ha, que brinca, garantindo que está se sentindo ótimo. Na verdade, o médico até o liberou para acrobacias.
Seu sorriso constante enquanto olha para o telefone a denuncia. Sua colega de quarto percebe imediatamente e pergunta se Unyu finalmente está namorando alguém. Quando a amiga acerta que é o garoto que sempre deixava lanchinhos para ela, uma Unyu, ruborizada, admite que é verdade. A amiga rapidamente troca de modo e se torna consultora de moda, horrorizada pela escolha de uma simples camisa rosa. Ela arrasta a camisa para longe, determinada a encontrar uma opção melhor. Enquanto isso, Jae-ha está do lado de fora da biblioteca, checando seu telefone. Ele pergunta o que ela está vestindo. À distância, Unyu responde que está de azul céu e já consegue vê-lo. Surpreso, Jae-ha olha para cima, procurando por ela na multidão. Unyu chama a atenção de Jae-ha, puxando a manga de sua camisa e anunciando que está bem ali. Quando ele se vira, ele fica completamente pasmo. Ele absorve seu novo traje azul céu e pergunta por que ela está tão arrumada, pensando que é um pouco demais para o primeiro encontro. Sua reação faz Unyu instantaneamente se sentir insegura. Ela pergunta ansiosamente se o traje está feio ou se não combina com ela. Jae-ha rapidamente se corrige, olhando para o lado com um blush, enquanto esclarece que não está feio. Nanais. Verdade, ela está bonita demais. Aliviada, ela pergunta se esse estilo é o tipo dele. Ele pensa por um momento antes de dar a resposta perfeita. O tipo dele é qualquer coisa que ela use, mas então ele a puxa para um abraço repentino, com uma expressão séria no rosto. Ele sussurra que, embora goste, preferiria que ela não usasse essas roupas para todo mundo ver. Unyu empurra brincando, pedindo para ele parar de ser tão possessivo. Então, ela muda a situação, perguntando qual é o tipo dele. Jae a declara confiantemente que seu tipo é, bem, ele mesmo. Ele imediatamente fica encabulado com sua própria resposta, cobrindo o rosto avermelhado e perguntando se ela está brincando com ele. Unyu apenas sorri, provocando: uma frase como essa fará com que ela goste dele ainda mais. Secretamente, ela acha isso adorável. O encontro deles continua em um cinema. À medida que as luzes diminuem, Jae-ha estende a mão e gentilmente pega a dela, entrelaçando seus dedos. É um momento silencioso, mas seus corações batem em uníssono. Após o filme, eles chegam a um restaurante que parece caro. Unyu sente uma onda de alívio por ter emprestado a jaqueta bonita da sua colega de quarto. Jae-han percebe sua hesitação e a tranquiliza, dizendo para não se preocupar com o custo. Ele menciona casualmente que recebeu uma quantia enorme de seu sanbei apenas por mover algumas caixas de ramen. Isso confirma que o cara é rico. No restaurante, Jae-ha oferece a Unyu um pedaço de sua comida. Ela acha delicioso, e ele afirma com orgulho que é o melhor lugar da região. Isso deixa a Unyu curiosa. Ela pergunta se ele já esteve lá antes, acrescentando que não parece um lugar que alguém visitaria sozinho. Ela se questiona casualmente se ele veio com a ex. A pergunta faz Jae-ha congelar completamente. Ao ver sua reação, Unyu faz uma cara de desapontamento, pensando que vai ter seu coração partido logo após começarem a namorar. Ele rapidamente ri, chamando-a de fofa. Antes de esclarecer, ele explica que veio com uma amiga dos Steranewa chamada Jenny. Annie aprofunda a questão, perguntando se Jenny é alguém especial, mencionando até um post online sobre ele abraçando uma garota estrangeira. Jae-ha nega tudo freneticamente, em pânico, achando que ela vai terminar com ele. Satisfeita com sua reação em pânico, ela sorri e admite que estava apenas brincando para ver como ele reagiria. Enquanto ele suspira aliviado, ela limpa a boca silenciosamente, acrescentando que ficou um pouco com ciúmes. O rosto de Jae-ha se enche de alegria. Ele pergunta se ela está realmente com ciúmes, confessando que os ciúmes dela o deixa feliz, enquanto lhe serve mais comida. Unyu pergunta se ele trata outras garotas tão bem. Ele imediatamente nega, insistindo que normalmente é um completo babaca, sem maneiras. Ele confessa que ela é a primeira pessoa de que realmente gostou, e que este é seu primeiro relacionamento sério. Ele nunca esteve tão feliz, e está se esforçando ao máximo para não estragar tudo. Jae admite que está tão nervoso que está literalmente tremendo, fazendo tudo o que pode para ter a chance de vê-la. Unyu sorri diante de seu pânico adorável. Ela gentilmente estende a mão e limpa a boca dele com um guardanapo, brincando que ele precisa ficar atento para manter sua namorada popular por perto. Segurando sua mão, a expressão de Jae-ha se torna sincera. Ele olha bem nos olhos dela e faz uma promessa. Ela nunca vai se arrepender de tê-lo escolhido. Enquanto voltam após o encontro, Jae-ha pergunta se Unyu se divertiu. Ela sorri, dizendo que gostou de todos os lugares que foram. Ele se oferece para planejar o próximo passeio, mas ela o tranquiliza, dizendo que gostou de decidir onde levá-lo. Ele sorri, contente por a cliente estar satisfeita, e diz com confiança para deixar tudo com ele e ser feliz a partir de agora. Completamente embaraçada por sua frase clichê, ela pergunta se ele sente alguma vergonha. Ele apenas dá de ombros, admitindo que se esforça muito pela pessoa que gosta, antes de puxá-la para um abraço rápido.
Um abraço brincalhão. Quando eles chegam em frente ao dormitório dela, ele diz que deveriam se encontrar de novo amanhã. Ele esclarece que se ver na escola não conta como um encontro. Então, ele pede um abraço de verdade. Ele aponta que aquele lugar está sempre cheio de casais amorosos e constrangedores. Com um sorriso maroto, ele declara que agora é a vez deles serem constrangedores. Ele se recusa a sair até que ela o abrace direito. Ela solta um e resmunga, reclamando que não são mais crianças. Com um sorriso arrogante, Jae-ha diz a Unil que ela pode muito bem se acostumar com isso. Apesar das suas reclamações, ela cede e envolve os braços ao redor dele. Ele a segura apertado, fecha os olhos e desfruta do momento. Enterrada em seus braços, Unil pensa em como ele cheira bem e se pergunta por que ele é tão incrível. Apertando mais seu abraço quando finalmente se afasta e pergunta se isso é o suficiente, ele diz simplesmente que não. Gentilmente, ele segura seu rosto. Ele se inclina, fechando a distância entre eles. O movimento inesperado deixa Unil sem fôlego, com o rosto ardendo enquanto ela agarra a camiseta dele. Ao se afastar, Jae-ha ri e aponta que ela está corada. Completamente envergonhada, Unil tenta disfarçar, culpando suas alergias. Ele se inclina perto do seu ouvido e sussurra de maneira atrevida que parece ter a mesma alergia também. Jae-ha sussurra de forma atrevida que sua alergia é especificamente por Han Unil. No dia seguinte, na biblioteca da universidade, Unil está completamente em frangalhos. Ela não consegue se concentrar nos estudos. Sua mente está constantemente relembrando a memória dele se inclinando tão perto. Olhando para a foto dele no telefone, ela se pergunta o que há de errado com ela. Suas amigas rapidamente notam seu estado de distração e brincam que a nova princesa vai reprovar nos exames se continuar sonhando acordada. Completamente atrapalhada, Unil pede a uma amiga que a bata apenas para tirá-la disso. Ele concorda brincando em ajudar Sua Alteza. Irritada, ela sai para pegar um pouco de ar. Seu telefone toca. É sua mãe ligando apenas para dizer que sente falta dela. A chamada leve toma um tom mais sério quando Unil precisa dar uma notícia ruim. Ela explica baixinho que recentemente pediu demissão, o que significa que não poderá enviar muito dinheiro para casa por um tempo. Sua mãe pergunta se algo está errado, mas Unil desvia, escondendo o drama recente em sua vida. Ela explica que equilibrar seu trabalho com a escola se tornou difícil demais. Para seu alívio, sua mãe é completamente compreensiva, dizendo para ela não se preocupar com dinheiro e focar nos estudos. Sentindo-se melhor, Unil sugere uma viagem de verão para a praia, uma ideia que sua mãe adora. No entanto, a conversa muda rapidamente. Sua mãe começa a tossir e encerra a chamada dizendo que foi culpa da idade. Unil desliga, frustrada porque sua mãe não admite se está sentindo dor. Um momento depois, seu telefone vibra. Novamente. É Jae-ha. Ele diz que está morrendo de saudades de não vê-la. Quando ela pergunta o que ele está fazendo, ele afirma que está estudando também. A verdade é que ele está em casa levantando pesos, querendo apenas se sentir como se estivessem juntos, mesmo estando separados. Ainda repleta da conversa anterior, Unil encontra conforto ao falar com Jae-ha pelo telefone. Ele provoca, dizendo que, se ela continuar assim, ficará no topo da turma. Mas então, pede se pode ir até a casa dela quando terminar de estudar. Ela recusa, dizendo que ainda tem muito para fazer. Jae-ha faz beicinho, fingindo ser o único que sente a falta dela. Isso faz Unil corar, enquanto admite que também sente falta dele. Em um momento de honestidade, confessa que não conseguiu se concentrar nos estudos porque estava pensando nele. Em êxtase, Jae-ha declara imediatamente que vai vê-la. Naquele momento, Unil rapidamente o corta, não querendo atrapalhar sua rotina. Mas ao pensar que não se verão até depois das provas, ela toma uma decisão ousada. Reunindo coragem, pergunta se pode ir à casa dele neste fim de semana. O convite inesperado deixa Jae-ha completamente sem palavras. Após sua ousadia, ele rapidamente se recupera, mal conseguindo conter a excitação. Diz a ela que pode, absolutamente, ir. E tão feliz, ele verifica se ela está falando sério. Sua empolgação praticamente irradiando pelo telefone. Corando, Unil confirma que estará lá para estudar. Quando o fim de semana chega, Jae-ha está tudo, menos calmo. Ele anda nervosamente pela casa, tentando se lembrar de que ela só vai para estudar. Sua ansiedade desaparece no segundo em que a campainha toca. Um sorriso largo se espalha pelo seu rosto enquanto corre para abrir a porta. Ele a encontra, Unil, linda em um vestido amarelo. Ele não consegue se segurar e a provoca, falando que ela parece um pintinho e perguntando se esta é a roupa que escolheu para o encontro. Ao recebê-la, ele gentilmente pega a mochila pesada dela, deixando claro que está pronto para cuidar dela. Uma vez dentro, Unil parte direto para o trabalho, desembalando seu laptop e livros, com uma expressão determinada. Ela anuncia que seu objetivo é terminar completamente uma matéria hoje. Jae-ha, com uma aparência surpreendentemente arrumada em uma camisa azul, comenta que o entusiasmo dela não é brincadeira. Ela pergunta se ele tem outros planos, mas ele apenas sorri,
dizendo que não sairia sabendo que ela estava vindo. Isso faz Unil notar a roupa dele. Curiosamente, pergunta se ele costuma se vestir assim em casa. Com confiança, Jae-ha explica que fez isso porque queria ficar bonito para a namorada. Um rubor aparece no rosto de Unil, que aponta para si mesma, gaguejando para perguntar se ele se refere a ela. Ele simplesmente confirma: sim, você. Eles decidem estudar no chão, e Jae-ha imediatamente começa a brincar. Ele se inclina perto, sussurrando que vai se concentrar agora. Mas assim que Unil se dedica ao trabalho, ele discretamente se aproxima por trás dela, envolvendo um braço em sua cintura. Unil luta para se concentrar em suas anotações, completamente atordoada pelo braço de Jae-ha em sua cintura. Ela chama pelo nome dele, mas ele apenas se inclina mais perto, perguntando o que há de errado. Finalmente, perdendo a calma, ela pega o braço dele e pula, exigindo saber o que ele pensa que está fazendo. Fingindo inocência, ele pergunta se ela realmente veio apenas para estudar. Ela lembra firmemente que estudar era o plano que eles haviam concordado. Vendo a expressão desapontada no rosto dele, ela oferece um compromisso. Se ele esperar, ela lhe dará toda a atenção assim que terminar. Jay tem sua expressão iluminada. Ele concorda entusiasmado enquanto Unil trabalha. Jay começa a rabiscá-los, seus nomes e corações pequenos no caderno. Assim que ela termina, nota seus rabiscos e pergunta se ele estava realmente tão entediado. Ele levanta a cabeça com um sorriso travesso. Agora que ele esperou tão pacientemente, declara que é hora de receber sua recompensa. Com um sorriso brincalhão, Unil pergunta a Jay qual recompensa ele deseja, e mais acrescenta de maneira travessa que ele deve dizer sim primeiro. Embora suspeitando de uma armadilha, ele cede. Ela então revela sua ideia. Ela quer um nome especial para chamá-lo, agora que são um casal. Depois de um momento de reflexão, ela o olha timidamente e pergunta se pode chamá-lo de Opa. A única palavra surpreende Jae-ha. Seu habitual comportamento cool desaparece, e ele exige intensamente que ela repita. Ao ouvir Jae-ha chamar de Opa pela segunda vez, ele derrete. Ele segura a cabeça porque a acha adorável demais para lidar. Sobrecarregado pela emoção, rapidamente se levanta e a puxa para perto. Pegando a mão dela, diz suavemente seu nome, com os olhos presos aos dela. A atmosfera muda completamente enquanto ele se inclina. É claro que seu relacionamento atingiu um novo e muito mais íntimo nível. Sem hesitação, Jae-ha a puxa para um abraço profundo. A cena muda para o dia seguinte, na universidade. Unil termina confiante sua prova e sai da sala de aula, aliviada por ter terminado. Ela imediatamente pega o celular para mandar uma mensagem a Jae-ha dizendo que terminou. A resposta dele é rápida e um pouco provocativa, observando que ela terminou primeiro desta vez. Um rubor aparece em seu rosto enquanto pensa consigo mesma que também terminou algo mais recentemente. Ao sair, ouve ele chamar seu nome. Jae-ha está esperando por ela. O rosto de Unil brilha, e ela corre feliz em direção a ele. Ele pergunta se ela já terminou, e ela confirma animadamente que a prova foi mais fácil do que esperava. Observando seu humor alegre, Jae-ha comenta que ela parece bastante entusiasmada. Ela concorda, exclamando que é claro que está animada, pois finalmente está livre. Jae-ha pergunta, brincalhão, se o bom humor dela é por causa do encontro. Uma Unil envergonhada admite que vê-lo é uma grande parte de sua empolgação. Com um olhar travesso, ele se inclina e sugere que poderiam simplesmente voltar para a casa dele e relaxar, como fizeram na noite anterior. O rosto dela instantaneamente fica em chamas, e ela lhe dá um leve tapa por sua provocação. Rindo, ele a agarra pelo braço e esclarece que está apenas brincando. Eles definitivamente vão sair hoje. Ele pega a mão dela, declarando que, como as provas finalmente acabaram, é hora de experimentar a verdadeira liberdade. Ela pergunta para onde estão indo, mas ele apenas diz que ela verá quando chegarem. O destino revelado é uma imponente plataforma de bungee jumping. Enquanto Unil olha para baixo, em completo choque, Jae-ha solta um grito alegre perguntando se ela está pronta antes de pular destemidamente da borda. Estando bem acima da água, Unil treme, segurando a grade. Ela diz a Jae-ha que isso só parece errado. Admitindo que nunca fez nada tão assustador antes, ele a puxa calmamente para um abraço reconfortante. Ele explica que é exatamente por isso que precisam fazer isso. Assim, não será mais assustador. Incrédula, ela pergunta com lágrimas nos olhos se pode simplesmente viver sua vida tendo medo. Jay, gentilmente, a confronta por dizer não sem sequer tentar. Ele diz que está tudo bem. Instrui-a a simplesmente fechar os olhos e segurá-lo com força. Ele os coloca em um único arnês. Após uma contagem regressiva rápida, eles saltam da plataforma. Enquanto caem pelo ar, ele grita o nome dela. Com um sorriso alegre, declara que quer compartilhar muitas primeiras experiências com ela. Ao ouvir isso, o medo de Unil desaparece, substituído por um sorriso radiante. Ela concorda de todo o coração. Enquanto estão juntos, Unil se preocupa brevemente que talvez não consigam se ver novamente, mas rapidamente elabora um plano, declarando que ainda podem se encontrar. Ela propõe agendar suas
aulas particulares e outros trabalhos de meio período para os dias da semana, deixando os finais de semana livres para encontros. Ela até oferece viajar até ele. Jay, no entanto, rejeita essa ideia, dizendo que será ele a ir até ela. Então, ele fica sério e expressa seu desejo de que ela deixe aquele trabalho em particular, onde os clientes se tornam um pouco exagerados na familiaridade. A resposta de Eun-Yu é um firme e imediato não. Ela explica que quer manter o relacionamento deles saudável. Se o dinheiro entrar em cena, não parecerá mais que estão se encontrando porque gostam um do outro. Isso se tornaria uma transação. Ele pergunta em silêncio se o dinheiro realmente muda as coisas. Ela confirma que sim, explicando que o que realmente valoriza são os momentos simples com ele, dirigindo-se, comendo boa comida e apenas conversando. Aqueles momentos são mais preciosos para ela do que qualquer coisa. Com um sorriso sonhador, ela acrescenta que tal sonho é algo que apenas pessoas livres de preocupações financeiras podem se permitir ter. Jay sorri suavemente, concordando com a perspectiva dela, mas aconselha a não se sobrecarregar com nada. Ao estender a mão, ele dá um tapinha reconfortante na cabeça dela. Tocada pela bondade dele, Eun-Yu se sente preenchida com um novo senso de propósito. Ela espera que um dia possa se tornar o tipo de pessoa que merece estar orgulhosamente ao lado dele. Fortalecida por esse pensamento, declara em voz alta que vai dar o melhor de si. Quando ele pergunta o que ela quer dizer com isso, ela lista apaixonadamente tudo: estudar, amar e conseguir um bom emprego. Seu repentino ímpeto de energia o faz rir. Ela então muda de assunto, perguntando se ele conhece algum lugar bonito à beira-mar que seja acessível de trem. Eun-Yu explica que está planejando uma viagem com sua mãe. Ele pergunta se ela sente falta do oceano, e ela admite que faz tempo. Ao ouvir isso, Jae-ha toma uma decisão espontânea. Assim que o sinal fica verde, ele diz que devem ir ver isso agora. Eun-Yu fica completamente sem palavras. Fiel à sua palavra, Jae-ha os leva diretamente para a costa. 3 horas depois, eles chegam a uma praia em Busan. Sob o céu noturno, Eun-Yu tira os sapatos e caminha até a beira da água, deixando as suaves ondas molharem seus pés. Ela murmura com incredulidade que realmente estão aqui. Jae-ha a observa por um momento antes de se juntar a ela. Ele a lembra gentilmente que foi ela quem quis ver o oceano. Ele estava feliz pela longa viagem. Enquanto caminhavam pela areia escura, ele estende a mão e a pega. Então, para a surpresa dela, ele para abruptamente e diz que vai caminhar por um caminho diferente. Antes que ela possa questioná-lo, ele se move atrás dela, envolvendo-a em um abraço caloroso. Completamente confusa, Eun-Yu pergunta o que ele está fazendo. Jae-ha permanece em silêncio, segurando-a enquanto ambos contemplam o mar sem fim. Enquanto estão na costa tranquila, Jae-ha se vira para Eun-Yu com uma pergunta brincalhona. Ele pergunta se ela ama mais o oceano do que a ele, deixando-a completamente atordoada. Antes que ela possa processar a frase piegas, ele a puxa para um abraço apertado. Ele brinca que, se ela vai olhar para algo bonito, deveria olhá-los juntos, envoltos em seus braços. Eun-Yu reclama de forma brincalhona que agora não consegue ver o oceano. Seu momento é interrompido quando seu celular toca. É sua mãe, tentando soar casual. Eun-Yu responde, mas é forçada a mentir sobre onde está, afirmando que está em casa. Quando sua mãe questiona sobre o som do vento ao fundo, ela entra em pânico e joga a culpa em uma porta aberta. Após desligar, ela solta um suspiro de alívio, mas Jae-ha ouviu tudo. Ele sorri e diz que ela é uma mentirosa tão boa que poderia ser atriz. Eun-Yu fica completamente envergonhada. Enquanto o sol se põe, Jae-ha e Eun-Yu dirigem pela costa. Eun-Yu reflete sobre seu dia agitado, desde fazer um exame até saltar de bungee jumping. Jae-ha pergunta como ela gostou da experiência, e ela admite que, apesar do medo, foi incrivelmente libertadora. Ele fica feliz em ouvir isso, e revela que fez uma lista de atividades para o verão só para eles. Mas o sorriso de Eun-Yu desvanece quando ela lembra que voltará para sua cidade natal durante as férias. Mais tarde, eles caminham descalços na areia sob o céu noturno. Enquanto Jae-ha segura sua mão, ele sugere que caminhem mais um pouco antes de ir para o hotel. A palavra hotel pega Eun-Yu completamente de surpresa. Ele explica casualmente que fez a reserva enquanto ela estava ao telefone mais cedo. Inclinando-se com um sorriso brincalhão, ele pergunta que tipo de pensamentos estão rodando em sua cabeça. Completamente embaraçada, o rosto de Eun-Yu fica vermelho, deixando-a sem palavras. Dentro do quarto de hotel, o coração de Eun-Yu ainda está acelerado. Tentando se recompor, ela decide tomar um banho rápido. Ela sai envolta em uma toalha de hotel macia, percebendo que vieram tão de repente que não tem nada mais para trocar. Olhando para seu reflexo, ela admite que a toalha é um pouco sugestiva. Tenta justificar, pensando que,
Já que estão namorando, isso deveria ser algo bom. Mas seu rosto aquece em um tom vermelho intenso, enquanto se diz para não pensar demais. Enquanto isso, Jae-ha está relaxando na cama, também usando uma toalha. Quando Woo-Nil espreita para fora do banheiro, ele sorri e pergunta se ela já terminou. Ele gentilmente bate no espaço ao seu lado, convidando-a a se aproximar. Sentando-se ao seu lado, ela se sente um pouco tímida. Ele estende a mão e pergunta se o cabelo dela ainda está úmido. Ela explica que seu cabelo mais curto seca rapidamente. Ele responde, tateando gentilmente uma mecha atrás da orelha. Seu toque simples faz os arrepios correrem pela espinha. A atmosfera no quarto se torna mais pessoal. Encostada em Jae, Woo-Nil sente seu coração palpitar no peito. Juntando coragem, ela pergunta em voz baixa se ele planeja dormir logo. Vendo que ela não está cansada, Jae sorri calorosamente. Ele sugere que assistam a um filme. Lembra que ela perdeu um durante a semana de provas. Para sua completa surpresa, ele o tira do bolso, tendo planejado tudo isso antes. Eles se acomodam na cama, o filme começando a tocar no escuro do quarto. Mas Woo-Nil não consegue se concentrar, segurando um travesseiro com força. Jae-han nota sua distração e pergunta gentilmente se o filme é chato. Ela insiste rapidamente que está bom, mas ele vê através da mentira. Com um sorriso provocador, ele aponta que ela tem olhado para ele, não para a tela. Ele se pergunta se é mais interessante. Completamente envergonhada, Woo-Nil admite que só olhava porque acha que ele é bonito. Um sorriso satisfeito se espalha pelo rosto de Jae-ha enquanto ele agradece, feliz pelo elogio. Jae volta a atenção para a tela, mas Woo-Nil está completamente perdida. Abraçando um travesseiro contra o peito, ela acha seu comportamento calmo um pouco estranho, especialmente quando se lembra de como ele costumava ser mais ousado. Um rubor sobe ao seu rosto enquanto se pergunta se é a única que está tão nervosa. Sentindo sua distração, Jae se inclina mais perto, fazendo-a se assustar. Ele diz seu nome em voz baixa, antes de ela reagir. Ele a puxa suavemente para perto, a mão descansando delicadamente em sua cintura. Ele pergunta em que ela está pensando tão intensamente. Então, com um sorriso confiante, ele a olha nos olhos. Ele se pergunta em voz alta se não é mais o tipo dela. A pergunta direta deixa Woo-Nil sem palavras, sua mente a mil, enquanto o filme é esquecido. Vendo-a tão aflita, Jae-ha decide aliviar a pressão. Ele sugere que adiem o filme, lembrando-a de que ela deve estar cansada após um longo dia. Mas Woo-Nil se inclina contra ele, insistindo em voz baixa que está bem. Ela claramente não quer que este momento termine ainda. Em uma tentativa de acalmá-la, Jae acaricia gentilmente seu cabelo. Ele promete que nada vai acontecer como da última vez em que estiveram juntos. Seu reassuramento, no entanto, apenas a torna mais atrevida. Olhando para ele, ela pergunta uma questão simples, mas carregada. Por que não? Desde o momento em que acordou até adormecer, eles estavam constantemente pensando um no outro. Ele havia se infiltrado em sua vida, e ela passou quase todo o seu tempo livre com ele, fora da escola e do trabalho. Ela se sentia orgulhosa, pensando que tinha tudo sob controle. Estava mantendo suas notas, ganhando seu próprio dinheiro e nunca perdia uma ligação com sua mãe. Para ela, parecia o relacionamento perfeito e bem-sucedido. Mas esse pensamento feliz, de repente, se desmorona. Era o que ela costumava pensar, até uma conversa recente desestabilizar tudo. A memória volta à tona. Ela estava almoçando com suas amigas quando alguém perguntou se ela estava planejando se juntar ao laboratório do professor S.O. após a graduação, ficou completamente sem reação. Tudo o que Woo-Nil pôde fazer foi gaguejar um acordo hesitante. Ela estava claramente incomodada com a pergunta. A lembrança a atinge em cheio. Ela está de volta à sala de aula com seus amigos. Enquanto um deles luta para lembrar um termo de geometria, Woo-Nil declara que a matemática pura é incrivelmente romântica. Ela cita apaixonadamente o professor S.O., explicando como os matemáticos tornam conceitos invisíveis visíveis. Seus amigos apenas sorriem, encorajando-a a dar o seu melhor. Mas o momento agradável é interrompido quando ela se lembra que precisa correr para seu trabalho de meio período. Ela achou que a vida ficaria mais fácil após a graduação, mas estava completamente errada. Provas, aplicações para a pós-graduação e trabalho extra para cobrir a mensalidade. Tudo estava se acumulando. Ela mal estava dormindo, apenas se arrastando dia após dia. Ao voltar para casa, tarde da noite, ela checa o celular. Já são 9h30. Então, ela vê uma série de mensagens não lidas do Jae-ha. Ela lhe disse que tinha uma reunião com o professor S.O. e que o ligaria mais tarde. Mas o dia passou correndo. Enquanto tenta decidir o que fazer, o celular vibra. Ela atende nervosamente. A voz de um homem vem do outro lado, calma e direta, dizendo simplesmente seu nome. O homem ao telefone é Jae-ha. Sua primeira pergunta vai direto ao ponto. Por quê? Ela não respondeu suas mensagens? Com falta de jeito, Woo-Nil pergunta se ele ficou acordado esperando por ela, mas ele já sabe que ela viu suas mensagens.
A culpa a invade ao lembrar como as coisas se tornaram unilaterais recentemente. Enquanto ela estava atolada em provas e trabalho, ele a esperava pacientemente pela ligação que nunca fez. Ele diz que entende que ela está ocupada, mas admite que ainda sente saudade dela. Sua quieta honestidade faz com que sua mão trema. Com a voz trêmula, ela se desculpa e promete arranjar um tempo para um encontro no fim de semana. Ela tenta se convencer de que está fazendo o melhor que pode, mas a próxima pergunta dele despedaça sua compostura. Ele pergunta calmamente se ele está incomodando ao ligar. Para Unio, aquela pergunta simples parece pesada o suficiente para fazer seu mundo cuidadosamente equilibrado desmoronar. O coração de Unio despenca. Com dificuldade, ela nega a pergunta, questionando por que ele diria algo tão doloroso. Sua mão se aperta ao lembrar o quanto se esforçou para fazer tempo para ele, não importa quão ocupada estivesse. Ela insiste que não é nada disso, mas as próximas palavras de Jae-ha não vêm do telefone. Elas vêm bem à sua frente. Ele simplesmente diz a ela que, se isso for verdade, deveria correr até ele e abraçá-lo. Unyu olha para cima, completamente atônita. Jae-ha está ali, com os braços abertos e um sorriso gentil no rosto. Ele admite que não conseguiu esperar mais. Ela não hesita, corre e colapsa em seu abraço, sobrecarregada de alívio. Por um momento, todo o estresse derrete. Esse homem é uma das poucas alegrias em sua vida. Ele explica que a pessoa que sentiu sua falta simplesmente veio correndo. Ela o chama de louco por esperar, mas ele apenas promete visitar seu dormitório quando ela estiver livre. Então, ele se inclina e lhe dá um beijo terno. Jae-ha a abraça forte, dizendo que vê-la feliz é tudo o que ele precisa. Enquanto estão juntos, ela percebe o leve cheiro de álcool nele. Ele admite que estava bebendo após se encontrar com alguns velhos amigos do Zewa, mas confessa que saiu da festa mais cedo. A culpa de Unil volta. Ela pensa que ele deveria ter ficado e se divertido, mas ele rapidamente a tranquiliza, dizendo que simplesmente veio porque sente falta dela mais do que de qualquer outra pessoa. A insegurança dela a domina. Ela pergunta se ele realmente gosta de estar com ela. Sem hesitar, Jae-ha se inclina e lhe dá um beijo terno na testa. Ele diz que, para ele, ela é a pessoa mais divertida do mundo inteiro. Suas palavras derretem suas preocupações. Ele a segue com um beijo mais profundo. Quando se separam, Unil olha para ele com nova determinação, afirmando que quer ir para sua casa. Ela pergunta timidamente se isso é ok. Um sorriso suave aparece no rosto dele. Ele diz que claro que ela pode, e eles saem imediatamente. De volta ao apartamento dele, a porta quase fecha antes que eles estejam envolvidos nos braços um do outro. O reencontro se torna apaixonado à medida que as coisas esquentam. Jae-ha tira o casaco, revelando o físico impressionante por baixo. O coração de Unil dispara. Ela sempre soube como ele era marcante, mas vê-lo assim novamente é avassalador. Ele olha nos olhos dela e lhe diz que ela é bonita. O simples elogio sincero a pega de surpresa, fazendo seu coração disparar. A conexão deles claramente se estabeleceu em um novo, mais terno ritmo. Enquanto comem o café da manhã que ele preparou, Unil pergunta a Jae-ha se ele planeja trabalhar na empresa do pai. Ele admite que não está interessado, e então pergunta em voz baixa se ele parece patético por estar desempregado. Unil imediatamente o tranquiliza, explicando que se sente mal por ele ser quem sempre tem que se ajustar à agenda dela. Ela diz firmemente que gosta das coisas como estão e que vai esperar por ele. O sorriso solidário dele a faz se perguntar por que ele gosta tanto dela, mas ela não consegue se trazer a perguntar. Como se estivesse lendo sua mente, Jae-ha de repente lhe diz que ela é bonita e inteligente. Ele comenta que ela brilha quando está se esforçando e que é isso que ele acha legal nela. Suas palavras honestas a tocam profundamente, solidificando seu desejo de ser alguém que ele possa admirar. Assim que ela absorve a confissão dele, ele inverte a pergunta, pegando-a completamente de surpresa. Ele pergunta: Unil, por que você gosta de mim? Pegada pela pergunta repentina, Unil para por um momento antes que um sorriso brilhante ilumine seu rosto. Sua resposta é simples, mas poderosa. Ela gosta dele simplesmente porque ele é ele mesmo. Sua confissão direta deixa Jae-ha completamente sem palavras, um profundo rubor se espalhando por suas bochechas. Tentando se recuperar, ele desliza uma pequena caixa elegante pela mesa, chamando-a de presente de formatura. Unil fica tocada com o gesto e a abre para encontrar uma linda carteira de designer. No entanto, seu sorriso desaparece quando ela descobre um cartão de crédito dourado guardado dentro. Jae-ha explica orgulhosamente que faz parte do presente dela usá-lo como quiser. O clima suave se evapora em um instante. A expressão de Unil se endurece. Ela coloca o cartão de volta na mesa com firmeza. Sua voz é inabalável ao lhe dizer que absolutamente não pode aceitá-lo. O presente bem-intencionado dele havia cruzado uma linha séria. Agradecendo pelo jantar, ela se levanta abruptamente para sair, mas ele segura seu braço, completamente confuso com sua reação. Ela o lembra que já contou várias vezes que odeia receber dinheiro dele.
Ele tenta desesperadamente se explicar, perguntando por que ela tem que ver as coisas dessa forma. Ele implora a ela dizendo que, como não se verão tão frequentemente, isso é apenas sua forma de cuidar dela. Ele até chama isso de seu hobby, alimentar e presentear Unyu. Mas para ela, o gesto bem intencionado dele cruzou uma linha séria. Jae-ha passa a mão pelo rosto, frustrado com a reação dela. Ele tenta explicar que não espera nada em troca. Ele dá presentes porque quer e isso o faz feliz. Ele pergunta desesperadamente se pelo menos pode fazer isso por sua própria namorada. Mas Unyu vê de forma diferente. Na perspectiva dela, ele só está pensando em si mesmo e em seus próprios desejos, não nos sentimentos dela. Ela é quem espera por ele dia após dia e odeia que o tempo limitado que tem juntos seja gasto discutindo. Uma onda de exaustão a envolve enquanto pensa sobre quão fundamentalmente diferentes eles são. Cansada do conflito, ela finalmente cede. Com um pesado suspiro, concorda em aceitar o presente, agradecendo-o por sempre cuidar dela. Ela fecha a distância entre eles, envolvendo os braços em volta da cintura dele em um abraço apertado. Embora suas diferenças tenham sido o que a atraíam, agora eram a fonte de todos os problemas deles. A discussão havia terminado, pelo menos por enquanto. Enquanto se seguram, Unyu aceita que talvez nunca compreendam completamente um ao outro. Incluindo-se no abraço, ela finalmente sussurra que o ama. Jae-ha fica completamente pasmo. Sua frustração da discussão derrete-se. Ele se afasta ligeiramente, perguntando se ela realmente quer dizer isso. De repente, lhe ocorre que nunca ouviu ela dizer essas 3 palavras antes. Um rubor se espalha por seu rosto enquanto ele exige que ela repita, mas Unyu aponta que nunca ouviu ele dizer também. A expressão dele suaviza instantaneamente, olhando-a de forma carinhosa. Jae-ha confessa que também a ama. Eles caem de volta em um abraço, com ele pedindo que ela diga isso com mais frequência a partir de agora. Ela concorda de brincadeira, mas apenas se ele disser primeiro. A briga é esquecida, substituída por um tão necessário avanço. A cena muda, avançando no tempo. Uma mulher que se parece muito com Unyu caminha sozinha por um corredor estéril de um prédio, segurando uma pasta contra o peito. Unyu verifica o telefone, imaginando que tem cerca de 1 hora. Ela planeja fazer uma rápida refeição antes de ir para seus trabalho de meio período. Grata por seu dia estar terminando cedo, ela faz uma anotação mental para ligar para sua mãe naquela noite. Nesse instante, uma voz chama seu nome enquanto uma mão toca seu ombro. Ela se vira. Fica surpresa ao ver um velho Sanbei comentando que faz tempo. Mais tarde, os dois estão colocando a conversa em dia em uma cafeteria do campus. Ele pergunta o que a traz ao campus, explicando que Jay a havia chamado e que ele também pretende visitar alguns professores. Em seguida, pergunta sobre a tentativa dela de entrar no laboratório do professor S.U., reconhecendo que será difícil. Ela admite que ainda não está confirmado e que está mais preocupada com sua prova de formatura. Ele dispensa brincando suas preocupações. Diz que, se a aluna mais brilhante está preocupada, ninguém mais poderá se formar. Mudando de assunto, ele pergunta se ela sabe qual aluno o notoriamente exigente professor S.O. pessoalmente recrutou. Unyu está claramente chocada com a notícia. Vendo sua reação, ele confirma que ela não sabia, acrescentando que acabou de ouvir sobre isso. O filho dele, Bai, continua explicando que esse aluno misterioso é um ano mais jovem que Unyu e frequentou a faculdade nos Estados Unidos. O professor S.O. aparentemente teve que trabalhar duro para recrutá-la pessoalmente para seu laboratório. Com um sorriso, ele deseja boa sorte a Unyu, chamando isso de uma batalha de gênio contra gênio. O elogio não surte efeito. Unyu agarra firmemente sua xícara de café, desmerecendo a ideia de que ela é uma gênio. Em sua mente, a verdadeira prodígio é aquela que estudou no exterior e foi recrutada. Ela já se sente derrotada. Antes que seu amigo possa confortá-la, uma voz familiar chama seu nome. É Jae-ha. O rosto de Unyu instantaneamente brilha ao olhar para ele, mas seu sorriso desaparece ao ver uma mulher de cabelo ruivo agarrada ao seu braço. A mulher olha de Jae-ha para Unyu, perguntando quem ela é. Jae-ha olha para baixo, apresentando Unyu simplesmente como uma amiga, criando um silêncio tenso e desconfortável. O silêncio constrangedor é interrompido pela mulher de cabelo ruivo, que se agarra a Jae-ha, reclamando que ele a deixou para trás. Irritado, Jae-ha a empurra e manda que ela vá embora. Ele declara que tem uma namorada e que ela precisa parar de segui-lo, exibindo um anel em seu dedo para reforçar seu ponto. Sem se abalar, a mulher chama seu bluff, insistindo que ele está mentindo. A paciência de Jay se esgota. Ele diz que ela precisa ir embora, se é que entende a mensagem, reclamando que ela o segue não importa quantas vezes ele a deixe para trás. A discussão pública está saindo do controle. Mortificada, Unyu chama Jae-ha, em um sussurro com o rosto ruborizado. Ela diz a ele que isso é constrangedor e que ele precisa se sentar. O Sanbei, percebendo o desastre
desastre iminente, já fez uma retirada tática para o banheiro. Jae-ha finalmente cede e se senta ao lado de Eun-yu, colocando o braço ao redor dela. Ele inclina a cabeça em seu ombro e se desculpa, explicando que a mulher estava o incomodando o dia todo. A mulher ruiva, Kim Ji-hyo, finalmente parece entender. Estupefata, pergunta se Jae realmente tem uma namorada. Irritado, ele confirma novamente, chamando-a de idiota. Ji-hyo explica que, após conhecê-lo por anos, ela naturalmente presumiu que ele estava mentindo. Seu olhar se desvia para Jae-ha segurando Eun-yu perto, e um forte ataque de ciúmes a atinge. Mas ela rapidamente descarta isso como uma dúvida patética. Nesse momento, seu Sanbei retorna de sua fuga e pergunta como Jae-ha e Ji-hyo se conhecem. Jae-ha esclarece que se conheceram quando ele estava nos Estados Unidos. Aproveitando o momento, Ji-hyo se apresenta adequadamente a Eun-yu, com um sorriso doce. Ela acrescenta que elas se verão com frequência e pede a Eun-yu para cuidar dela. Jae-ha imediatamente interrompe, questionando por que ela estaria vendo sua namorada. Ji-hyo finge inocência, alegando que ele é seu único amigo na Coreia e que elas podem se cruzar, chamando-o de mesquinho por ser tão defensivo. Enquanto isso, Eun-yu fica em silêncio, pega no fogo cruzado. Enquanto Ji-hyo silenciosamente se indispõe, ela não pode deixar de avaliar sua rival. Ela percebe rapidamente que Eun-yu é genuína e alegre, o tipo de pessoa que deixa todo mundo à vontade. Ji-hyo relutantemente aceita que o lugar ao lado de Jae-ha sempre foi destinado a alguém como ela. Sentindo o clima tenso, Jae pergunta a Eun-yu sobre o que ela conversava com os outros. Aflita, Eun-yu rapidamente mente sobre discutir o laboratório do professor Seo e sua prova de graduação, dizendo que não quer falar sobre isso. Seu Sanbai gentilmente oferece ajuda, mas Jae-ha imediatamente o interrompe. Ele afirma que, como graduado do mesmo departamento, ele é o único qualificado para dar conselhos a ela. Cansado, o Sanbai inventa uma desculpa para ir embora, dizendo que um professor o chamou. Antes de ir, ele olha para Eun-yu com preocupação, perguntando se ela está bem e relembrando-a sobre seu trabalho de meio período. Isso faz Eun-yu lembrar que tem um compromisso. Com a tensão finalmente quebrada, Eun-yu se levanta de repente, anunciando que vai embora. Jae-ha questiona sua partida abrupta, mas ela simplesmente explica que está terminando seu trabalho de meio período mais cedo e que vai mandar uma mensagem para ele depois. Ela e o Sanbei saem, deixando Jae-ha e Ji-hyo sentados em um silêncio carregado. Mais tarde, após seu turno, Eun-yu está na biblioteca da universidade, enviando mensagens de texto dizendo que está tentando resolver um último problema antes de ir para casa. Mas o tempo continua passando, e ela não chega a lugar algum. Frustrada, ela passa as mãos pelo cabelo, enquanto outros alunos sussurram sobre a estressada estudante de pós-graduação. Seus pensamentos vagam para Jae-ha. Ela imagina que ele lidaria com um problema difícil saindo apenas para se divertir, confiante de que uma solução eventualmente surgiria para ele. Ela sorri ternamente, pensando em sua alta autoestima e como ele nunca teme pequenas falhas. Então, uma imagem de Ji-hyo aparece em sua mente, e ela percebe que a ruiva possui essa mesma confiança inabalável. Eun-yu está perdida em pensamentos, questionando suas próprias inseguranças. Em sua mente, ela se vê pegando uma tesoura e cortando fotos dela, e de Jae-ha, metodicamente removendo sua própria imagem de suas memórias felizes. Ela tenta imaginar uma garota que seria uma combinação melhor para ele, e o rosto que vem à mente é o de Ji-hyo. A parte mais inquietante é que esses pensamentos não lhe causam dor. Em vez disso, trazem uma estranha sensação de paz. Como se preparar para o pior torna mais fácil aceitar sua autoestima, que se sente completamente arrasada. De repente, uma presença a tira dessa espiral sombria. Ela olha para cima, da mesa, e fica atônita ao ver Ji-hyo atravessando a biblioteca. Antes que Eun-yu consiga processar a cena, Ji-hyo a avista e se dirige até ela com um sorriso radiante, chamando-a calorosamente. Parada ao lado da mesa, Ji-hyo comenta sobre se encontrarem novamente em um lugar tão inesperado. Eun-yu só consegue olhar para ela, completamente sem palavras. Ji-hyo se aproxima da mesa com seu sorriso brilhante, comentando sobre o encontro na biblioteca sem esperar por uma resposta. Ela se senta bem ao lado de Eun-yu, declarando alegremente que seu encontro deve ser destino. Eun-yu está sem palavras. Sua mente está a mil com perguntas. Ela imediatamente conecta Ji-hyo a Jae-ha, perguntando-se se eles estiveram juntos e quão próximos realmente são. Um pensamento crucial surge. Será que Ji-hyo sabe que ele tem uma namorada? Como se estivesse lendo sua mente, Ji-hyo começa a falar sobre Jae-ha, mencionando que ele a enviou sozinha. Quando Eun-yu pergunta educadamente se ela estará bem voltando para casa, Ji-hyo despacha a preocupação. Ela acrescenta que voltou para a Coreia para a pós-graduação e mora nas proximidades.
O golpe final na confiança de Unil vem quando Ji-hyo revela que é um ano mais nova, que estudou em uma faculdade no Simaspenewa e foi pessoalmente recrutada por um professor para estudar ali. Cada palavra faz as inseguranças de Unil se sentirem mais pesadas. Ji-hyo senta ao lado de Unil com um sorriso radiante, desejando-lhe boa sorte, de uma gênio para outra. Unil a reconhece como a menina Jae-hanu, sentindo uma imediata sensação de pavor. A sensação só piora quando Ji-hyo olha na direção dela e aponta casualmente um erro de cálculo em suas anotações. Unil confirma o erro, atordoada. Com uma confiança despreocupada, Ji-hyo se oferece para mostrar uma maneira muito mais simples de resolver o problema. Ela pega uma caneta e, em questão de segundos, anota a resposta. Segurando o caderno, ela orgulhosamente revela que todo o problema foi resolvido em apenas 3 linhas limpas. Ji-hyo explica que seu método não só é mais rápido, mas também deixa quase nenhuma margem para erro. Cada palavra que ela pronuncia se sente como um peso esmagador, destruindo o pouco de autoestima que Unil ainda possui. Ao olhar para Unil, Ji-hyo percebe que ela ficou completamente paralisada. Uma única lágrima escapa e respinga na página, um sinal silencioso de que ela finalmente quebrou. Unil sempre se viu como a aluna exemplar e esforçada, não como uma gênio nata. Ela entendia que não poderia ser a número 1 para sempre, mas ver a genialidade sem esforço de Ji-hyo fez todo o seu trabalho árduo parecer insignificante. Ji-hyo percebe as lágrimas e pergunta com genuíno concernimento se ela está bem. Sobrecarregada e envergonhada, Unil rapidamente enxuga o rosto, murmurando que precisa ir. Antes que Ji-hyo possa dizer mais alguma coisa, Unil reúne suas coisas e sai correndo da biblioteca sozinha. Ela se lembra de Jae-ha, a chamando de inteligente e legal por sua dedicação, mas agora questiona tudo. Ela ainda é aquela pessoa. De volta ao seu quarto, ela joga a bolsa no chão e se encolhe em uma bola, completamente derrotada. A verdade finalmente se instala. O gênio que o professor SEO recrutou pessoalmente dos Estados Unidos nunca foi um rival sem nome. Era Ji-hyo. De volta ao seu quarto, Unil está completamente arrasada. Justo quando ela sente que não pode afundar mais, seu telefone vibra com uma ligação da mãe. Limpando os olhos, ela atende, tentando fazer o melhor para soar normal. Mas sua mãe percebe instantaneamente sua voz trêmula e pergunta o que está errado. Unil rapidamente mente, alegando que está apenas pegando um resfriado. A conversa fica pesada quando sua mãe se desculpa por não ligar mais, sabendo que Unil está lutando com a matrícula da pós-graduação. De repente, um ataque de tosse vem do outro lado da linha. Sua mãe admite que está doente e não pode trabalhar enquanto recebe tratamento. Então vem o golpe final. Sua mãe gentilmente sugere que talvez ela deva encontrar um emprego perto de casa em vez de ir para a pós-graduação apenas até se recuperar. As palavras atingem Unil como um choque físico. Seu único sonho, a coisa pela qual trabalhou tanto, está agora à beira do colapso. A linha fica quieta enquanto ela fica completamente sem palavras. A ligação cai, mas Unil permanece congelada. A sugestão de sua mãe para desistir da pós-graduação pesa no ar. Uma parte dela sabe que não pode abandonar sua mãe doente e deve concordar sem hesitação. Lutando para falar, ela simplesmente se desculpa e então força uma voz estável, dizendo à mãe para não chorar e se concentrar em ficar saudável. Ela promete que vai pensar sobre isso. Assim que a ligação termina, o peso de sua escolha desaba sobre ela. Ela se sente uma filha terrível por ter que pesar seus próprios sonhos contra a saúde da mãe. Encolhida no chão, reflete sobre seu objetivo simples. Tudo o que sempre quis foi trabalhar duro e se tornar uma filha e parceira bem-sucedida, da qual todos pudessem se orgulhar. Ela realmente acreditou que, em um futuro próximo, todos poderiam ser felizes juntos. Mas agora, aquele futuro parece impossível. Com lágrimas finalmente caindo, ela fica com uma única pergunta devastadora. Onde tudo começou a dar tão errado? Unil se encontra com seu orientador, que oferece alguns conselhos práticos de carreira para sua mudança de planos. Ele sugere que ela se concentre em campos aplicados, como matemática financeira, em vez de matemática pura, assegurando que ela é inteligente e rapidamente entenderá tudo. Embora ela agradeça pela orientação, seu orientador fica confuso, perguntando por que ela está de repente desistindo da pós-graduação, quando adora matemática tanto. Unil finge estar bem, explicando que seu verdadeiro sonho é simplesmente ter sucesso e viver bem. Um emprego estável, afirma, é um caminho melhor para esse objetivo. Mas mais tarde, sozinha com seus pensamentos, a fachada desmorona. Ela reflete que seu sonho acadêmico era egoísta. Enquanto sua mãe está doente e seu namorado se preocupa com ela sente o peso de suas obrigações. O sucesso brilhante que antes perseguia agora parece uma fantasia impossível. Uma estrela distante que nunca foi feita para alguém como ela. Sozinha no café, Unil reflete sobre seu sonho.
Ela uma vez pensou que o sucesso estava ao seu alcance, mas agora acredita que estava apenas se iludindo. Do outro lado da mesa, sua colega recorda como ela costumava sorrir ao resolver problemas de matemática. Ela diz a Unil que, se já tomou sua decisão, não tem o direito de se opor, mas em seguida faz uma pergunta difícil. Jae-ha sabe que ela está desistindo da pós-graduação. Unil estremece. Ela admite que não contou a ele e não sabe como abordar o assunto. Sente que é um problema que deve resolver sozinha. Em sua mente, ela é a única que está fugindo. Como pode contar à pessoa que ama, aquele que brilha tanto quando trabalha duro, que está desistindo? Sua colega corta seus pensamentos, insistindo que ela ligue para Jae-ha. Ela revela que Jae tem tentado entrar em contato com ela, até mesmo ligando para ele. Ele não suportava ver seu amigo tão preocupado e a encoraja a finalmente falar com Jae. A colega corta a atenção com um conselho direto. Ela observa que Unil sempre foge de clubes e eventos do departamento, reconhecendo que sua natureza cautelosa é uma força, mas que às vezes ela pensa demais. Com um sorriso caloroso, ela diz que quando Unil estiver presa, deve simplesmente agir, porque alguns problemas são resolvidos apenas agindo. A cena muda para o hospital, onde Uni recebe boas notícias. Sua mãe oficialmente começou o tratamento ambulatorial e espera-se que fique bem após 6 meses. No consultório do médico, sua mãe a abençoa de coração, insistindo que ela vá para a pós-graduação. Unil confessa que apenas hesitou porque se sentiu culpada por ser um fardo e não conseguiu ajudar com a mensalidade. Emocionada, Unil abraça sua mãe fortemente. Mas essa conversa não muda sua decisão. Ela percebe que não pode mais fingir que sua mãe está sozinha. Seus próprios sonhos teriam que esperar. Após seus exames finais, Unil torna sua decisão oficial. Ela se encontra com o professor Seo, que fica desapontado com sua escolha de pular a pós-graduação, mas apoia sua busca por um emprego, até oferecendo seu cartão de visitas. Esse simples gesto de validação faz Unil sentir que todo o seu esforço valeu a pena. Com um sentimento de fechamento, ela limpa seu armário e dá seus antigos livros didáticos para alunos mais jovens. Suas preocupações parecem derreter, deixando apenas uma tarefa difícil pela frente: contar a Jae-hae. Assim que ela reúne coragem, uma voz familiar chama seu nome. Jae-hae, ele mesmo, a surpreende no corredor. Ele pergunta como foram seus exames, parabenizando-a com um sorriso caloroso. Totalmente pega de surpresa, o coração de Unil começa a acelerar. Faz apenas uma semana desde que se viram pela última vez, mas a visão dele a enche de uma onda de emoção, tornando a verdade não dita ainda mais pesada. Sem dizer uma palavra, Jae-ha a encosta contra os armários. Sua proximidade chama a atenção de todos no corredor. Os sussurros e a atenção claramente o afetam. Pegando a mão dela, ele a puxa para longe da multidão, dizendo para ela apenas ficar quieta e seguir seu exemplo. Assim que estão do lado de fora, ele a lembra de que já correram assim antes. Ela concorda silenciosamente, mas seu coração está pesado. Unil sabe que precisa contar a ele sobre sua decisão, mas as palavras ficam presas em sua garganta. Sua mente vaga pelos fardos que carrega. A doença da mãe, abrir mão do sonho de fazer pós-graduação e suas próprias invejas. É tudo demais. Ela percebe que não quer contar nada disso a ele. Na verdade, seu maior desejo seria que Jae-ha, de todas as pessoas, nunca tivesse que descobrir sobre seus problemas. Enquanto ela está do lado de fora, Jae-ha segura delicadamente a mão de Unil, um sorriso suave em seu rosto. Ele lhe diz que a conhece o suficiente para perceber quando ela está tentando esconder algo. Frustrada com sua sinceridade, Unil morde os lábios nervosamente. Ele então pergunta se ela planeja voltar para a casa dos pais agora que o semestre acabou. Unil rapidamente tenta mostrar uma frente alegre, concordando que precisa ir para casa, já que sua mãe está sozinha. No entanto, seu sorriso forçado é uma tentativa desesperada de mascarar seus verdadeiros sentimentos. Completamente alheio, Jae-ha faz uma proposta reflexiva. Ele sugere que poderia levá-la para casa, ajudar a mover suas coisas e talvez até cumprimentar sua mãe e jantar juntos. A ideia dele se enredar em sua vida complicada faz Unil entrar em pânico. Ela imediatamente o corta, insistindo que está tudo bem, alegando que não tem muitas coisas para mover. Ela diz que pode lidar com isso sozinha. Deslocando os pés nervosamente, Jae-ha se sente atingido por uma aguda rejeição. Ele percebe que, no momento em que tenta se aproximar, ela se recusa a deixá-lo ver mesmo uma pequena parte de seu coração. Unil simplesmente oferece um sorriso educado e distante, agradecendo pela preocupação dele antes de se afastar. Sua fachada alegre apenas o faz sentir mais desconectado, fazendo
fazendo-o se perguntar quais segredos ela está escondendo dele. Mais tarde, Jae-ha desabafa suas frustrações em um bar com amigos. Irritado, seu amigo bate um copo de cerveja na mesa e diz para ele parar com isso. Mas Jae-ha está muito agitado, argumentando que pessoas em um relacionamento deveriam querer se ver constantemente. Seu amigo tenta ser a voz da razão, lembrando-o de que Unil é uma pessoa muito ocupada, que está no topo de sua classe. Ele aponta que ela prometeu contatar Jae-ha após os exames. Jae-ha, relutantemente, concorda que isso é verdade, mas a expressão preocupada em seu rosto mostra que ele está longe de estar convencido. Enquanto Jae-ha continua a se irritar, seu amigo percebe um problema mais profundo. Ele faz uma pergunta simples. Ele sequer sabe onde a família de Unil mora? Jae-ha tenta responder a pergunta, mas seu amigo faz um bom ponto. Como namorado, ele deveria ser o que sabe. Derrotado, Jae-ha admite que não faz ideia. Ele confessa que toda vez que oferece uma carona ou ajuda para mudar, ela insiste em ir sozinha. Ela chega a se recusar a deixá-lo enviar presentes de Natal para sua família. A conversa traz memórias inquietantes de outras ocasiões em que tentou se aproximar, apenas para ela o afastar firmemente. Sua voz tremia quando lhe dizia que não gostava disso. No presente, Jae-ha aperta a cabeça, completamente perdido enquanto espirala em sua confusão. Sua amiga dá um sinal de positivo alegremente, pensando em voz alta que ele é um louco. Jae-ha tem uma amiga que corta através de sua confusão com uma dose de realidade. Ela o lembra que Unil está equilibrando um trabalho de meio período, seus estudos e o relacionamento deles. Só porque eles frequentam a mesma escola, não significa que suas vidas sejam remotamente iguais. As palavras atingem Jae-ha em cheio. Ele percebe que se ficar em silêncio por causa da frustração, não poderá fazer nada para ajudá-la. Sua raiva derrete, substituída por um simples desejo. Ele só quer que ela sofra menos e sorria mais. Enquanto Jae-ha encontra um novo sentido de propósito, seu outro amigo observa com um coração pesado. Ele recorda uma conversa séria, quando perguntou se Jae-ha sabia sobre a decisão que Unil havia tomado. Recebeu a resposta de que ela ainda não havia revelado. De volta ao presente, ele se sente preocupado, mas impotente. Jae-ha, completamente alheio, nota o estranho humor do amigo e pergunta o que está errado, mas o amigo decide que isso é algo que eles devem resolver sozinhos. Com uma nova determinação de fazer Unil feliz, Jae-ha a leva para um encontro em uma vibrante casa de jogos. Ele nota que faz tempo, provavelmente desde antes dos exames. Unil, no entanto, está cativada pelas luzes brilhantes e pelos sons, olhando ao redor com olhos arregalados de admiração. Jae-ha brinca que ela parece estar lá pela primeira vez, e ela timidamente admite que é verdade. Ela tenta salvar a situação mencionando que já foi a um café de PC antes, mas ele brinca, lembrando que isso foi a trabalho. Decidindo que isso não é suficiente, ele a orienta para um jogo de tiro. Ele se posiciona atrás dela, colocando gentilmente suas mãos na arma de luz para mostrar como jogar. Um jogo leva a outro, e logo eles estão competindo ferozmente em uma partida de hóquei de mesa, com Unil se divertindo ao máximo. Ao final, Jae-ha está completamente exausto, deslizando para um sofá após perder todos os jogos. Unil se aproxima e lhe entrega uma bebida. Ele aceita com um sorriso, admitindo que sempre achou que os arcades eram apenas para crianças. Depois de ser completamente dominado em todos os jogos, Jae-ha desaba no sofá, esgotado. Unil, por outro lado, está cheia de energia. Ela lhe conta como foi divertido e como foi um ótimo alívio para o estresse. Ele fica pasmo com a habilidade dela, brincando ao perguntar com quem ela tem praticado secretamente. Ela insiste que é sua primeira vez, atribuindo isso a um talento natural. Ele acha a confiança dela um pouco irritante, mas ela apenas ri e admite que estava copiando os movimentos dele o tempo todo. O momento descontraído desaparece quando ele pega a mão dela, perguntando o que deveriam fazer amanhã. A realidade volta para Unil. Ela precisa arrumar as coisas para a saída do dormitório. Decepcionado, Jae-ha pergunta quando eles poderão se encontrar novamente, listando todos os lugares que deseja levá-la. Olhando para sua agenda cheia de trabalho e tutoria, ela percebe que está completamente ocupada. Ele finalmente sugere um filme na próxima terça-feira. Ela sorri feliz, concordando com o encontro. Jae-ha pega seu telefone, um sorriso confiante no rosto, enquanto encontra o filme perfeito. Ele conta a Unil que a sequência de um filme que eles assistiram juntos acaba de ser lançada. Tocada pela sugestão atenciosa, ela cora profundamente. Ele confirma que vai reservar os ingressos para o espetáculo da noite. Oficialmente, eles marcam a data. Tomada pelo afeto, Unil se inclina e planta um doce beijo em sua bochecha. Ela o olha com pura felicidade, admitindo que está incrivelmente feliz naquele momento. Sua simples e sincera confissão faz seu coração acelerar. Isso era exatamente o que ele queria, vê-la genuinamente alegre. Mais tarde, a cena muda para Unil, que está exausta de arrumar seu dormitório. Ela carrega uma caixa pesada, se perguntando se finalmente terminou. Os itens maiores
estão agendados para serem enviados amanhã. Ela está aliviada que sua irmã lidará com o resto. Embora a mudança seja estressante, a ideia de seu próximo encontro com Jae-ha torna tudo isso válido. Enquanto o New está do lado de fora, seu telefone de repente toca. É sua mãe. Sua mãe parece alegre, explicando que foi ao mercado após uma visita ao hospital e planeja cozinhar uma boa refeição para ela amanhã. A conversa toma um tom sombrio, quando sua mãe se desculpa, prometendo enviar o New para na escola de pós-graduação assim que seus tratamentos médicos terminarem. O olhar de New cai e seus olhos se enchem de lágrimas. Ela rapidamente diz à mãe para não se preocupar, insistindo que tirar um tempo de seus estudos foi uma escolha dela. Ela confessa que está cansada do trabalho de laboratório e só quer conseguir um emprego. A verdadeira razão, ela admite, é que está farta da vida no dormitório. Mais do que qualquer coisa, ela quer ganhar dinheiro para finalmente viver com sua mãe. Ela sonha com coisas simples: comer refeições juntas, fazer viagens e tirar muitas fotos, apenas desfrutando de uma vida normal juntas. Enquanto Jae-ha dirige, ele sorri para si mesmo, pensando em quão preciosos esses momentos se tornaram. Enquanto isso, Unil termina sua conversa emocional, tranquilizando sua mãe de que tirar uma pausa da escola foi inteiramente sua escolha. A voz da mãe é calorosa e cheia de amor, dizendo a Unil que só quer que ela faça o que desejar na vida. Mas seu momento emocional é estilhaçado em um instante. Um horrível grito de pneus e um impacto violento explodem pelo telefone, seguidos de um silêncio completo. Unil congela, os olhos arregalados de terror. Ela chama desesperadamente por sua mãe, mas a linha continua morta. Em uma rua vazia, um carro acelera, saindo de uma faixa de pedestres. Um único cachecol jaz no asfalto, ao lado de uma mancha escura e crescente. O telefone de Unil cai de sua mão, trêmula, sua tela se estilhaçando no pavimento. Ela só pode olhar em descrença, chamando por sua mãe na noite vazia. A cena muda para um fúnebre salão de velório. Ajoelhada diante do retrato de sua mãe, Unil é a imagem da tristeza. A terrível verdade é inegável. Sua mãe se foi. Uma reportagem de notícias preenche os detalhes trágicos daquela noite. O erro de um motorista imprudente levou a um incidente fatal com um pedestre. Embora tenha sido levada às pressas para o hospital, já era tarde demais. Então vemos os momentos logo após a chamada. Unil chega ao hospital, sua expressão vazia de choque. Ela olha para dentro de um quarto estéril, onde uma figura jaz imóvel sob um lençol branco. Um atendente revela uma mão. Ele confirma a gravidade do acidente. Essa imagem final destrói sua determinação. As pernas de Unil cedem. Ela desaba no chão frio. Seu corpo é tomado por soluços enquanto chama pelo nome da mãe. Com a vida esvaindo, a mãe de Unil pensa apenas na filha. Flashbacks mostram uma criança feliz. Ela cresceu admiravelmente com uma mãe solteira. Para a mãe, Unil era um tesouro precioso. A vida nunca foi fácil. A mãe estava sempre ocupada trabalhando. Isso forçou sua filha a amadurecer cedo demais. Unil nunca reclamou. Sua mãe frequentemente se via dependendo da pequena garota para apoio. Seu desejo mais profundo era que Unil seguisse seus sonhos, livre de preocupações financeiras e médicas. Mas ela se sentia uma mãe inadequada, olhando para as pilhas de contas e remédios que ofuscavam as conquistas da filha. Ela se lembra, egoisticamente, de ter pedido a Unil que arranjasse um emprego perto de casa, em vez de ir para a escola de graduação. Ela admite que isso aconteceu apenas porque queria a filha perto, até que as visitas ao hospital terminassem. Um fardo pesado a ser imposto à pessoa que ela mais amava no mundo. Com a mãe ausente, Unil era sua única família. Após a saída dos poucos convidados, ela ficou sozinha no silencioso salão funerário, sobrecarregada de dor. Ela desabou várias vezes, levando o diretor a apressar os trâmites finais. Logo depois, um sinal confirmou que o processo estava completo. Unil retornou a um lar vazio e silencioso, anunciando sua chegada a ninguém. Ela entrou na quietude. Este silêncio era um contraste gritante com a vida que um dia conhecera. Ela colocou delicadamente a urna da mãe sobre uma cômoda, a realidade de sua perda se instalando. Seus pensamentos estavam em um ciclo doloroso de "e se?". Ela se perguntou por que deixou a mãe ir ao hospital sozinha e a sobrecarregou com aquela última ligação. Se ao menos tivesse passado mais tempo ao seu lado, em vez de correr atrás de seus próprios sonhos. Segurando um lenço, um terrível lembrete daquela noite, ela estava completamente consumida pelo arrependimento. Apertando o lenço, um constante e doloroso lembrete, Unil mergulhou em suas dúvidas. Poderia algo ter sido diferente? Ela finalmente admitiu para si mesma que sua busca incessante pelo sucesso, sua necessidade desesperada de ser alguém sobre quem se orgulhar, nunca foi por si mesma. No fim das contas, sempre foi por sua mãe. O peso dessa verdade era esmagador. Precisando escapar do silêncio sufocante, ela se dirigiu à cozinha. Quando abriu a geladeira, uma garrafa meia vazia de soju chamou sua atenção. Uma nova onda de tristeza a invadiu ao perceber que a mãe provavelmente a tinha bebido
bebido para conseguir dormir. Outro fardo secreto que carregou sozinha. Desesperada para anestesiar a dor, Uniu pegou a garrafa e bebeu o que restava. O álcool não ofereceu conforto. Ela desabou no chão de madeira. A garrafa vazia escorregou de suas mãos. Ela ficou lá no escuro até que o agudo zumbido de seu telefone cortou finalmente a névoa. A vibração do telefone atravessou o transe de Uniu. Ela buscou-o, e a tela acendeu com uma mensagem de alguém chamado Kim Myung. A mensagem gentil pergunta se ela está bem e compartilha memórias. Ela explicava como sua mãe constantemente se vangloriava dela, chamava-a de gênio e de uma bela e bondosa filha. A mensagem era para ser reconfortante, mas para Rooney, as palavras soavam como acusações. Uma onda de náusea a atingiu com força. Ela se curvou, vomitando de culpa. O elogio apenas ressaltava suas próprias mentiras. Colapsando em sua cama, ela finalmente admitiu a verdade para si mesma. Ela havia querido ir para a escola de pós-graduação, mas tinha medo de falhar. Em vez de enfrentar suas inseguranças, ela fingira que estava desistindo de tudo por causa da sua mãe doente. Na realidade, ela só precisava de uma desculpa para fugir. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela sussurrava um último e doloroso pedido de desculpas para a mãe que decepcionara. O tempo passou em um borrão. Quando ficou muito doloroso manter os olhos abertos, ela se forçou a dormir, buscando uma fuga temporária. Mas quando acordou, a dor sufocante ainda estava lá, um peso constante, na sala silenciosa. Sentir falta da mãe era uma dor que não a abandonava. Além de sua tristeza, um novo conflito a atormentava, pensamentos sobre Jahan. Ela havia passado uma vida inteira fazendo memórias com sua mãe, e pouco mais de um ano com ele. As palavras dele ecoavam em sua cabeça, dizendo para confiar nele, para se esconder em seus braços sempre que estivesse triste. Apesar de sua bondade, ela não conseguia se permitir fazer isso. Sentia que era egoísmo, mas decidiu que precisava esconder sua dor. Não suportava a ideia de deixar alguém que se importava com ela carregar seu pesado fardo. A cena muda, mostrando-a sentada sozinha em uma mesa, parecendo distante e isolada. Jayan corre para o restaurante, um pouco sem fôlego. Ele imediatamente avista Uniu, que olha para cima e o cumprimenta com um sorriso fraco. Ele pergunta como chegou tão rápido, admitindo que apressou o passo porque queria vê-la. Ele a provoca gentilmente, dizendo que tem sido difícil encontrá-la. Ultimamente,